Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar, tem nossos recados tradicionais que eu preciso falar com vocês. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e no YouTube. No YouTube, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Ativem aí as notificações para os episódios chegarem em primeira mão para vocês. Comentem bastante, deixem aí os comentários do que vocês estão achando, indicações, a gente quer saber a opinião de vocês aí. Nosso episódio de hoje é patrocinado pela Life Clean, pela Contabilidade LLE, pelo Restaurante Tempero do Chefe e também pela ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho. Vamos para a nossa convidada de hoje? Ela mesma se apresentou, tá, gente? Ela é conhecida como Severino, aqui em São Gotardo. Na verdade, ela faz muita coisa que eu vou ter que ler para vocês, ó. Uhul. Psicóloga, artesã. Essa palavra ela vai ter que explicar para nós. Aficionada por animais. Dá para ser um xingamento isso aí, mas... É um elogio. Gerente financeira. E ela possui uma doença que a gente pode dizer que é incurável, né? Ela não tem cura, atualmente não. Seja bem-vinda, Aninha Gonçalves. Muito obrigada. Eu não falo que eu sou proprietária de um canil, querido. Proprietária de um canil. Que é a parte mais feliz da minha vida. E eu sou padrinho de casamento dela. Teve gente que quis casar comigo, olha Dá que incrível. benção. Benção. Deus te abençoe. Prazer estar Podemos aqui, começar querido agora. PH. Estamos prontos. Seja bem-vinda, Aninha. Muito Que obrigada. prazer ter você aqui. Acho que você aguardou esse momento, né? Porque, assim, sempre deixou claro que queria vir no PHcast. Claro, gente. não. A gente já conversou tanto fora das câmeras, por que não na frente dela? Exatamente. As pessoas precisam saber um pouco dessa loucura. Não tudo, porque eu não sei se estão preparados para Não, esse momento, não. sabe? Mas a gente vai dividir uma parcela. Nem a com gente, tá? eles. Talvez para repercussão, não. Mas tá tudo certo. Fica à vontade, eu quero ouvir sua história, que eu já conheço, né? Vivo ela junto com você. Mas eu acredito que você tem muito pra passar pra todo mundo que for assistir esse podcast. Que muita gente não sabe, né, na verdade. Vê Exato. a gente vivendo e pensa que tá tudo bem. Mas Nem sempre tem tá. muita coisa por aí, né? Ontem. Aninha, antes de começar nosso episódio, a ouvir sua história de fato, eu quero conversar com você sobre alguém que mandou essas delícias pra nós. Vocês estão acompanhando aqui, né? Acho que você gosta, né? Pelo amor Tá de de Deus. dar água na boca. Seus vizinhos. Por um Pois tempo é, foram eu ia seus vizinhos, Ainda né? são lá. É que assim, Porque agora antes você era de mudou, né? baixo, agora de cima, mas continuam meus vizinhos. Ah, mas é que você mudou de casa agora, né? Então... Ah, mas eu tenho 2 casas, menina. Hoje mesmo vou dormir lá na frente deles. Ah, que bacana. Vamos falar quem é, né? Vamos. Restaurante Tempero do Chefe, um dos nossos parceiros oficiais. Né? Uma honra sempre ter eles com a Visito gente. eles aí. quase todo dia, inclusive. Então, assim, do lado da sua casa, né? Facinho ali de apreciar essas delícias. Não, e não só por ser do lado, não. É bom de verdade, não é? Exatamente. Não, nem é puxando saco, não. É bom mesmo. Almoço, jantar, né? O macarrão E agora ao até vivo, sobremesa lá tem, né? as sobremesas deliciosas. Aquele sacolé. É sacolé? É o- Chup-chup, ele- sacolé. Eu chamava amo. de chup-chup, chup-chup, mas agora estão chamando de geladinho gourmet. Geladinho gourmet. Uma Não é da delícia. nossa geração esse Tem nome, várias mas é várias muito delícias bom. da nossa região lá no restaurante Tempero do Chefe. Aninha, você gosta de Natal? Eu gosto de Natal. Você gosta de decoração de Natal? Eu gosto de decoração de Natal. Lá no restaurante Tempero do Chefe já está tudo decorado de Natal, né? Então eles estão com a campanha aí Já dá pra tirar outras fotos, de então. final de ano, exatamente. Falando em fotos, que eu sei que você gosta, foto com florzinha, foto com bola de Natal, foto com qualquer coisa. Ah, a gente tem que ir lá então juntos, inclusive. Exatamente. Tire uma foto da decoração do restaurante Tempero do Chefe, poste, é uma parceria junto com a Casa Rosé, poste nos stories marcando a Casa Rosé e o restaurante Tempero do Chefe, né? E você vai estar concorrendo a um vale na Casa Rosé de R$500 e no Tempero do Chefe de R$300. Olha quem vai começar a concorrer Que amanhã, promoção gente. boa de final de ano, né, gente? R$300 em comida? Exatamente. Amigo, se eu ganho, eu te levo. Eu vou ficar muito feliz. E, pessoal, para vocês aproveitarem essas delícias, basta ir ou pedir no restaurante Tempero do Chefe. Um abraço, muito obrigado aí, pessoal. Toda a equipe Tempero do Chefe. Aninha, tudo bem? Eu tô ótima, você. Vamos começar nosso episódio. Tô pronta. E de quem? Eu não conheço, não. Não, Não. eu sou neta do Lazinho Mecânico e do Zé Brasil. Já ouviu falar? Não, meu pai é o Euler, que todo mundo vai conhecer como Euler da Brasilva. E a minha mãe é a Betinha da loja, filha da Maria do Bar Brasil. É essa galera aí. Já falou os apelidos, os nomes, né? É exatamente Não, assim que todo mundo conhece. É certeza que todo mundo conhece. Inclusive, vamos mandar um abraço para toda a família Aninha Gonçalves. beijo, aí, gente. Betinha, Euler, a Avó. avó Socorro. Amo todos. Vou mandar pro João também, pra ele não ficar com ciúme. Beijo, E- amor. meu ídolo, né?
Ele nem dorme hoje, sabe que você mandou um beijo pra ele ao vivo. Maior fã do Paulo Henrique é o João. Aninha, continuando o nosso bate-papo, eu queria ouvir de você, assim, como você se apresentaria hoje? É uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. As pessoas falam, como que você se define? Primeiro que eu não acredito muito em se definir. Eu sou uma pessoa que até pela circunstância da minha vida, eu sempre tive que mudar muito. Então, se você me perguntasse há 10 anos atrás, 9, né? Quando eu me formei, eu falei, eu sou psicóloga. Hoje eu já não me resumiria dessa maneira. Então, talvez hoje eu me definiria como uma pessoa perseverante, com certeza. Tem gente que fala que eu sou positiva, eu me considero realista. E muito determinada. Se eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Acho que... E eu tenho bom humor. Sim, e Você é ri da super vida, espontânea, engraçada, né? Onde a Aninha tá, chegou ela, minha filha, só dá ela agora. Gente, lidem com isso. tô Hoje deixando ela não é falar, o vocês estão PAcast, é o Aninha Cast. Vocês estão deixando ela... Eu tô conseguindo conversar no podcast. Você pode levantar o dedo se você quiser falar, tá bom? O que é aficionada? Só pra me ver aqui uma Aficionada coisa. é uma pessoa que ela gosta muito de uma coisa. É porque amante é meio pouco. Você quer gourmetizar o amante? Não, é porque a amante às vezes vai pra um tom meio pejorativo, né? Quando a gente fala a palavra amante em si, ela remete a uma coisa Amante de animais. Entendeu? Remete a uma coisa meio pejorativa. Então, o aficionado é uma pessoa que ela gosta, que ela tenta conhecer aquilo. Não é só, eu gosto daquilo ali, pronto. Eu estudo sobre aquilo. É uma coisa que eu amo de verdade. Não como um amante só que... Aninha, eu acho que toda a sua história tudo que a gente for falar de você hoje volta um pouco pra doença, né? Com certeza. Narcolepsia. Narcolepsia. Então, assim, às vezes é interessante a gente começar falando sobre isso, né? O que é essa doença. Eu acho que é legal, porque eu vai acho justificar muito do que eu falar. Sempre teve com você. É uma Sim. doença que sempre nasceu com você. Mesmo quando eu não sabia que era essa doença, eu já tinha ela e ela já dava todos os sinais. É porque pra gente falar da infância da Aninha, sobre a sua história ali, a doença tá envolvida, né? Talvez seja a parte que ela esteja mais aparente, seja de fato na infância. Porque até que eu tenho o diagnóstico, que eu vou ter o diagnóstico com 16 anos, foi uma novela de médicos e remédios e tudo, por diagnóstico errado. Então, assim, a infância talvez seja a parte que de fato a doença fosse mais relevante na minha vida. E o que é essa narcolepsia? Explicando assim pras pessoas. Pra quem é totalmente leigo, a narcolepsia é um transtorno de sono. O que acontece? Quando a gente dorme, a gente tem as fases do sono. Isso a grande maioria das pessoas sabe. Aí tem uma fase do sono que chama sono REM, que é aquela fase do sono que é o sono mais profundo, é o sono que você descansa, que você sonha. Porque você já percebeu que às vezes você tá quase dormindo, você tem uma coisa que tá meio lúcido, meio pra lá, meio pra cá. Aconteceu ontem comigo, uma coisa assim. Você não tem muita noção, mas você tá desperto o suficiente pra você ouvir alguma coisa de fora, mas você ainda tá meio molengo. Então, depois desses níveis, a gente tem aquele sono mais profundo, que é aquele sono que a pessoa tem dificuldade de acordar. É a parte do sono que você tem sonhos, inclusive. E essa parte do sono é a responsável por te fazer descansar. Se você não chegar nela, você não descansa, que é o que acontece quando a gente cochila. Então, você tem um cochilinho no meio da tarde, você fala, nossa, parece que eu acordei mais cansada ainda. É porque você não chegou nesse nível do sono REM. E também é nessa parte do sono que você memoriza a grande maioria das coisas que aconteceram. Que você cria memórias. Porque a memória... Tanto que quando você vai fazer vestibular, falam muito isso, Você tem que estudar, mas você tem que zelar pelo seu sono. Você tem que dormir bem. Porque a memorização acontece no sono. Então, essa partezinha do sono, que é a de memorização, que é a dos sonhos, que é o sono profundo, é como se eu não chegasse nela. Eu vou do dormir pro despertar. E por não chegar nela, o meu corpo acorda sempre cansado, a minha cabeça acorda sempre cansada. Então, antes da medicação, eu dormia. Eu conseguia dormir muito mais. Eu conseguia dormir por 18 horas seguidas, por exemplo. Sem acordar pra ir no banheiro. E é um tipo de sono que, apesar de ele não ser REM, às vezes era difícil de me acordar. Muito difícil de me acordar. Eu já dormi de olho aberto. Isso aconteceu muito na escola, que eu jurava pra minha mãe. Falava, não, mãe, eu tô acordada. E aí tocava o sinal da escola, o sinal pro recreio, que era aquele barulhão pra quem estuda no colégio, sabe? E eu continuava lá paradinha. Eu não saía pro recreio. Era um sono profundo, assim. Mas de olho aberto. Ele não é profundo. Ele é só pesado. Mas porque você não chega no descanso. Você não tava vendo nada que tava acontecendo, né? Por incrível que pareça, sim. Porque como eu não chego nesse sono profundo, até acontece de, às vezes, na prova, eu misturar um pouco do que era, de fato, que eu tinha ouvido, com coisas que eram de origem de sono mesmo. Então, assim, eu tinha a impressão, quando eu dormia de olho aberto, principalmente nesse período da escola, que eu tava acordada.
Mas, por exemplo, quem na época, que Deus até, inclusive, quem contou isso pra minha mãe, confirmou, foi a dona Perpétua, que dava aula de biologia. E ela falou justamente isso, que quem olhava pensava que eu tava super atenta, que eu chegava a apoiar a mão assim e ficar de olho aberto, fixada no quadro. Mas aí, quando tocava o sino do recreio, todos os meus colegas saíam e eu ficava na mesma posição que eu tava antes. Aí percebi que eu não tava no meu normal. E isso aconteceu em situações muito mais improváveis, por exemplo. Eu já dormi, assim, pesado, debaixo de um toboágua de Roma, em Caldas Novas. Então, você pensa no o axé tocando, aquele pessoal fazendo animação, o toboágua moendo, que o povo pulando. Eu dormindo pesadamente. E também aconteceu... Ai, qual que era a outra situação que eu lembrei, gente? Que eu ia te contar que foi... a minha casa, antes de eu casar, era em cima de onde hoje é uma loja, mas antes era o Bar Brasil. Certo. E teve um assassinato lá, muitos anos atrás. O meu quarto é em cima do ponto, daquela esquininha de onde aconteceu. Estava dormindo, eu permaneci. Era um quê? Tiro? Era tiro. E você não acordou? Mas o que acontece? Eu não acordei, mas eu não tava nesse estado de sono profundo. Então, o que aconteceu? O barulho, ele ficou muito forte pra mim. Então, até hoje, eu tenho medo até de balão. Medo do barulho de balão. Da FENASCEM, gente, quem me vê não pode rir. No primeiro dia de FENASCEM, quando solta os fogos de artifício, se você me achar... Porque o que acontece? Quando solta fogos de artifício, normalmente eu vou pra lá, eu tô preparada, vai ter o barulho. Só que aí eu não assusto fisicamente. Mas se você olhar pra mim, você pode ter certeza que a lagriminha tá aqui, ó. Correndo. Eu bem lá na festa, eu vi a lagriminha aqui, ó. Eu até lembrei de um dia que você tava na minha casa, não sei quem estourou um balão. Foi quase um infarto. Você deu um show, assim. Mas é isso aí. E é um resquício disso. Desse evento. E eu tava dormindo. Eu lembro, inclusive, isso é a parte mais engraçada. O evento em si não é engraçado, mas aconteceu esse assassinato na virada da noite do meu aniversário, de 19 pro dia 20. E aí, eu acordei. E tava minha mãe, minha avó e meu pai na janela do meu quarto. Olhando o que tinha rolado. E aí, eu acordei meio assim, desbaratinada. E eu perguntei, mãe, o que tá acontecendo? Aí a minha mãe não sabia como que passava informação dessa, porque eu era criança, hein? Ela olhou pra mim e falou assim, não, a gente acordou pra cantar parabéns pra você. Cantaram parabéns pra mim e eu dormi. E o mar morto lá embaixo. Sim, e eu não... E aí você pensa que tinha barulho de sirene. Loucura. Tudo acontecendo ali embaixo. E eu voltei a dormir. Minha mãe só me contou no outro dia de manhã, antes de ir pra escola, porque ela ficou com medo de me contar. A narcolepsia é aquela doença que... Antigamente, eu não sei se isso acontece ainda. As pessoas eram enterradas vivas. Sim. Que a gente achava caixão, arranhado. Tem uma outra doença, que também é uma variável da doença de sono, que é a catalepsia, que também acontece. Mas sim, a narcolepsia é a mais comum de acontecer. Porque dependendo da forma como você dorme, não é só o cérebro. O seu batimento abaixa, o seu corpo esfria, e fica um pouco imperceptível. Então, quando a medicina não tinha tanta aparelhagem, que era só pôr a mãozinha aqui, eles enterravam. Mas isso acontece até hoje. O que aconteceu comigo? Você foi enterrada? Não, eu não fui enterrada. Mas, assim, nos parâmetros da medicina antiga, com certeza eu seria. E foi do jeito mais improvável do mundo. O que acontece? Quando eu relaxo muito, em situações que eu fico muito relaxada, eu tenho mais chances de ter uma crise. Em qualquer situação. Ou de picos de emoção. Eu tô muito feliz, muito. Tanto que lá em casa ninguém faz surpresa pra mim. Mas como que faz, então? Porque você tá sempre uou, e aí? Mas eu sou uma pessoa feliz. Mas quando eu falo picos de energia, tipo, por exemplo, assim... Quando eu fui fazer 18 anos, que meu pai me deu o Fusca reformado. Gente, é incogitável você fazer uma surpresa pra mim. Você tem que ir me preparando antes, você vai fazer uma surpresa, pra ter, tipo, dicas, sabe? Pra na hora que tiver surpresa não ser tão surpreendente. Sabia, entendi. Entendeu? Então, aconteceu de uma vez eu estar em Caldas Novas, eu fico com só eu e os meus pais. E lá em Caldas Novas, por causa da medicação, eu tomo medicação pra ficar acordada. O pessoal toma pra dormir, eu tomo pra ficar acordada. Agora eu comecei a comer, eu não vou parar nunca Você mais, consegue, você sabe, né? Eu indico, inclusive. É maravilhoso. Por causa da doença, eu tomo a medicação pra ficar acordada. Então, no meu dia a dia, eu não sou uma pessoa que eu consigo cochilar de tarde, por exemplo. Eu, na hora que eu deito pra dormir, eu vou deitar pra dormir. Agora, de tarde, se eu deitar, porque a medicação ainda tá ativa no corpo... Você não dorme? Não. Mas eu não sei o que acontece, que eu vou pra Caldas Novas e eu relaxo. E lá eu consigo, nem que seja, tirar um cochilinho de 20 minutos à tarde. E eu acho isso, assim, ó, o creme de la creme da viagem. Eu acho que eu até gosto mais do que a piscina. Então, todo dia, a gente desce pra piscina de manhã, almoça, e depois do almoço, meus pais já sabem. Você vai dormir 20 minutos? Sim, eu preciso. Tem dia que, foda-se, se eu dormir 4 horas, ótimo. Mas, no geral... É isso, eu durmo meia hora, 1 hora. Mesmo que eu não durma, eu subo pra ter esse descanso. E aí, nessa vez que isso aconteceu, eu não sei porque meus pais subiram também. Porque normalmente eu subo sozinha.
Porque como eles não têm essa necessidade, eles ficam lá embaixo. Eu vou pro quarto, tiro meu cochilo. Sabiam onde você normal. tava dormindo? Sim, não tem nenhum risco lá. E aí, eu não sei por que eles subiram. E eu acho que devia estar começando a hidroginástica, que minha mãe gosta muito. Ela não gosta de fazer, mas ela adora ver o povo fazendo hidroginástica em Caldas Novas. Ia começar, e aí meu pai me acordou. Eu lembro disso também. Ele me acordou e falou assim, filha, vamos descer, já é 3 horas da tarde. Nesse dia, em particular, eu tinha dormido muito. Eu tinha dormido essas 2h30, 3 horas. E aí eu tava num sono tão bom que eu falei, ai, pai, deixa eu dormir só mais meia horinha. Aí ele falou assim, tá bom. E eles resolveram esperar. Você dormia? Essa meia horinha pra ele me acordar pra eu descer com eles. E aí eu dormi essa meia horinha. Só que o que acontece? Eu tenho muito isso de paralisia do sono. Eu tenho muitas. É super normal dentro do meu quadro também. Já aconteceu bastante comigo, mas tem muito tempo que não acontece. É terríveis, parecia pesadelo. É péssimo. Pra mim é muito recorrente. O que acontece? O meu cérebro acorda e o meu corpo não. E aí eu fico lá, acordadona, parada, de olho fechado. E na minha cabeça sempre... Isso já aconteceu muito. Tanto que eu nem pensei que era um sintoma por muitos anos. Porque acontecia tanto na minha infância que eu achava um soninho normal, sabe? Ok. E aí, nesse dia, eu tive uma paralisia, mas não foi dessas que a gente tem pesadelo e ver coisas. Meu cérebro acordou e o meu corpo não. Você não dava conta de fazer nada? Não consigo. E pra mim era, tipo, na minha cabeça tava tudo normal. Só que meu pai foi lá me acordar. E foi a primeira vez que eles viram isso acontecer, na paralisia, de fato. Você era criança? Não, eu já tinha uns 15... Era adolescente. Acho que tinha uns 15 para 16, por aí. Foi perto de quando veio o diagnóstico. Entendi. Aí o meu pai, ele gosta muito... Meu pai tava de fora do Virol, porque eu adoro dormir em Caldas Novas com ar-condicionado e Virol. Não sei por quê, mãe. O que é Virol? É aquele lençol que não tem elástico, que eles deixam em cima da cama da gente. Sei. E lá é muito quente, né? Aí meu pai mexeu no meu pé e falou, Aninha... E eu não consegui mexer. Aí ele mexeu na minha perna. E aí eu não mexi. Só que nesse episódio em específico, o meu corpo esfriou e meu batimento de fato abaixou. E aí foi muito desesperadora a situação, porque minha mãe tava na sala, era daqueles loftzinhos que tem quarto-sala, sabe? Uhum. E eu escutei meu pai gritando assim, desesperado. Nega, a Aninha morreu. Nossa Senhora. E isso eu já escutei meu pai chorando, a minha mãe vindo desesperada. E Paulo Henrique, você vai achar graça de eu contar, mas a cena na hora é desesperadora. Meu pai sentou em cima de mim. Sabe aquela cena de novela mexicana que bate assim na cara da pessoa? Vá. Ele batia, ele nem virava a mão, não. Do mesmo jeito que a mão ia aqui, do mesmo jeito que a mão ia, ele voltava com as costas da mão. E eu sentindo a dor absurda, tentando me acordar. E eu sentindo aquela dor absurda, eu tô ali escutando o desespero de todo mundo e eu não conseguia voltar. Na hora que eu voltei, a situação assim foi tão desnorteadora que... Ele ficou desesperado, achando que você tinha morrido. Ele tinha certeza que eu tinha morrido. Não, ele tinha certeza que eu tinha morrido. Mas é aquela situação de você achar... Eu imagino, ele achar a pessoa morta, assim, ele era a filha dele, ele teve um impacto. Ele não tava pensando em me acordar, de fato. Ele tava tentando... lidar com a situação. Dar alguma esperança, porque ele pensava, não é possível que em meia hora que eu deixei essa menina cochilando, ela morreu. E meu pai batia... E eu tava fria já. Entendeu? E aí meu pai batendo na minha cara, e eu volto e eu deparo com a situação. Minha mãe desidratada já de chorar. Meu pai é moreno, meu pai não tinha cor. Foi, tô de boa aqui. Um homem daquele tamanho sentado em cima de mim, imaginou a situação? Sem cor nenhuma. E eu volto como se, tipo... Oi? Precisava ter batido desse jeito. É esse o impulso. Mas como eu já tava escutando o choro e tudo, então eu tinha uma noção de que na hora que eu vou... Não, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, pronto, vão me enterrar. E eu tô vivona aqui. Juro, antes de eu pensar no desespero do meu pai e da minha mãe, a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Mas é muito desesperador, né? É horrível. É uma situação horrível. Porque assim, eu já tive essas paralisias direto, mas é um negócio meio... É assustador. É tipo um pesadelo mesmo, porque eu via coisa rodando, eu não sentia costumo saindo ver do corpo e via eu deitado, umas coisas assim, mas... Não, eu não costumo ter a visão. O meu Você só sente. Eu sei que eu estou acordada e sei que eu sou totalmente incapaz de mexer. Eu não sei se isso é espiritual, o que é, não. Mas eu já saí, tipo, e me via... Mas quem tem só a paralisia do sono normalmente narra isso aí. Que tem... Mas isso é a mistura do sonho com a realidade mesmo. Que é uma dispersão de sonho. Aquela coisa... É meio irreal, é uma coisa bem louca. Mas no meu caso, não. Eu acordo, eu tô consciente, eu tô escutando. Se você me encostar, eu sinto o toque normal. Eu só não consigo responder a nada. Depois que aconteceu isso, teve que fazer alguma coisa? Hospital? Então, isso foi um episódio isolado na época. Meu pai ficou tão sem norte naquele dia que ele queria de todo jeito. Tipo, a gente tinha estadia para 5 dias, era o segundo, ele queria voltar para casa de todo jeito. Como se
ele fosse fugir daquilo, sabe? Foi uma situação bem desagradável. Mas o que começou a acontecer? Eu sempre fui muito estudiosa. Muito. Eu não sou... não sou a primeira da carteira, não, mas eu sou daquelas pessoas que chegam em casa com caderno. A vida inteira fui. E minhas notas sempre foram muito boas. E do nada, no segundo ano do ensino médio, a minha média caiu, mas assim... Drasticamente. De tirar 20 para tirar 3 no bimestre. Então, assim, foi assustador. Eu tinha chance de reprovar ali. E aí a minha mãe... Eu sou azarada. Te contei que eu sou azarada? Porque de todas as fases que isso podia começar a acontecer, começou na adolescência. Porque a sua mãe já espera o pior de você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Na infância, tipo, com que idade que começou a ser identificado? 11 meses. Só que foi descobrir só na adolescência? Sim. Com 11 meses eu tive a minha primeira crise. Eu fiquei desacordada por 40 minutos. Desacordada, assim. Provavelmente eu tava só dormindo. Não tenho lembranças, mas dentro do quadro, sim. Eu tava tirando um cochilinho gostoso ali. De 40 minutos. Só que o que aconteceu? Meu batimento abaixou. A minha avó fala que eu fiquei até meio roxa. Menina do céu, é facinho de te enterrar mesmo. E minha mãe falou que era pré-feriado. E então não tinha lugar aberto. Eu não sei qual feriado. 93? 92. Eu sou de 92. É, do fim de 92. 92, as coisas eram muito diferentes do que é hoje, né? E aí a minha mãe fala assim que ela me pegou no colo e meu corpo tava molinho. Ela me pegou, eu tombei pros lados, porque também é um traço da doença. Eu não vou enrijecer, eu vou amolecer. E ela fala assim que ela corria de uma esquina na outra lá em casa, que ela me levou pro hospital, que eu fiquei 40 minutos desacordada, e diz ela que assim, que eles já pensando pior, eu simplesmente abri o olho e falei assim, papai? Com 11 meses já conversavam? Eu falei, é uma coisa que eu sempre gostei, né? Tem uma afinidade. E desde então nunca mais calou. Não. E aí a minha mãe, aí eles me levaram pra Patos, chegou a me levar pra Patos, porque é o que a gente tinha de mais perto também, né? E só que até então eles achavam que eu tinha desmaiado, que eu tinha tido uma crise convulsiva. Era o que se tinha de norte por aqui. Então, assim, me levaram pra Patos e a médica falou pra minha mãe, assim, que ia ter que me deixar desmaiar de novo pra ver o que fazia. E minha mãe ficou louca. Porque a menina ficou roxa no primeiro desmaio, você imagina. Deixar desmaiar. Não vai. A gente é umas coisas... E aí começou a saga. Eu fui medicada pra epilepsia. Eu fui medicada pra disritmia. Tá todo tipo de coisa que você pensar. E isso agrava, provavelmente, a doença. Gardenal é uma medicação que normalmente os médicos não gostam de prescrever ela acima de 2 anos, né? De 2 anos de contínuo. Eu tomei ela por 9. Putz. E o problema é que vai te gerando outros sintomas. Então, teve uma fase da minha vida que eu tomava 14 comprimidos por dia. Porque eu precisava daquilo tudo? Não, porque eu não tinha um diagnóstico. Então, você toma um remédio para esse sintoma, você toma outro remédio para o sintoma que o remédio aquilo causa... te gera. E chegou num ponto que, ali pelos meus 13 anos, mais ou menos, foi tanto remédio errado que os meus nervos da coluna puxaram, minha coluna saiu. Eu tive que usar colete 2 anos da minha vida. Ela saiu do lugar, eu não podia carregar a pasta da escola. Aninha, que novela. Foi desesperador. Aí você pensa, nessa fase da vida que o bullying já é pequenininho, sem usar um colete, o seu pai tem que te levar até a sala com a mochila. Você estudou aonde? Nessa fase eu ainda estava no Pitágoras. Eu estudei no Pitágoras até o início da 8ª série. Aí eu mudei pro colégio. Porque eu quis também. Gente do céu. Você teve, por exemplo, a sua infância, a questão de brincar, de ser uma criança normal, entre aspas? Não, nunca fui. Normal não é palavra que eu até hoje, né? Mas de que você brincava? Um beijo, Gardenal, me patrocina. A Julie toma até hoje. A Julie toma pro resto da vida. Mas a Julie resolve, né? Deixa ela sem, como se diz, loucuras. Mas assim, ela tentou me morder hoje. Talvez esteja na hora de aumentar a dose, né? Ou uma nova consulta, uma medicação nova. A Julie, ela é assim, ela parece comigo, né? Não. Tá explicado, gente. O Gardenal tá ótimo. Inclusive, acho que você podia até usar um pouco do dela. Não, minha infância não foi normal. Porque o que aconteceu? Como tinha essa questão de ficar mudando muito de medicação, porque não resolvia o problema, a minha mãe acabava não arriscando muito comigo. Então você era muito protegida. Não, a palavra não é protegida porque eu não acho de forma alguma que meus pais me super protegeram. Não, muito pelo contrário. Eles me protegiam, por exemplo, a minha mãe não deixava eu cozinhar, por exemplo. Fogo, esse tipo de coisa. Mas eu não fui uma criança que brincou na rua, entendeu? Minha mãe sempre preferia, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas dentro de casa? Era melhor. E aí, amigos iam pra sua casa, sim. primas? Por exemplo, minha mãe também não gostava que eu dormisse na casa das pessoas. Podia te levar pra dormir lá em casa. Dormir na casa das pessoas, não. Então, eu sempre fui aquela criança que eu levei pra brincar em casa. Mas eu também...
Ah, esporte também nunca foi minha praia. Não né? é pra você, né? Ah, jogar queimada também nunca me cativou. Esse negócio de amarelinha, pulava 2 vezes e era isso. Pular corda, você sabe, até hoje, eu tropeçaria com certeza na primeira batida. Nem é questão da minha mãe me proteger, não. Então, eu sempre gostei de brincadeiras mais... Porque eu tenho esse lado, eu sou muito expansiva, mas eu sou uma pessoa... Sério? Eu sou. Menina, não precisa... Não, ninguém sou. saberia. Mas eu sou uma pessoa muito reclusa. Você sabe disso. Seletiva também. Eu não sou uma pessoa que eu saio com muita facilidade de casa. Pra mim tem que ser um evento. Senão eu vou ficar mesmo deitada, tirando meu cochilo, tranquilo. Então, assim, eu acho que esse tipo de temperamento meu também favoreceu muito. Então você não sentiu um impacto, assim, Não, de querer... eu não queria. Porque, por exemplo, as coisas que eu queria muito, igual, por exemplo, eu já fui pra excursão da escola e minha avó foi. Entendeu? A gente meio que driblava aquilo para eu poder participar. Do que eu queria participar, de Isso fato. não te incomodava, por exemplo? Ah, nada. Tá, todas as crianças sozinhas e só Não, a porque avó tá não ali. tava, né? Ainda era um período que não é igual hoje, que as crianças são muito independentes. Ainda era normal a gente mandar o bilhete da excursão e se a mãe quisesse pagar a parte dela. Entendi. Então sempre tinha algum adulto ali. Entendi, era normal. E na minha cabeça eu sempre fui muito próxima da minha família. Então É eu linda achava essa mais união divertido deles estarem lá. Maravilhoso, eu sempre acho achei. perfeito, assim, acho Incrível. muito bonito o jeito que vocês são como família. E muito também foi. A doença ajudou a gente a ficar A se mais unir, próximo, né? sim. Eu sou muito amiga dos meus pais, sou muito amiga da minha avó. E é amizade mesmo, deles escutarem bobeira que a gente conversa aqui. Vocês não têm ideia É do, bem do que informal, é a no bobeira que ela tá falando. Mas eu acho que muito foi isso também. A minha mãe descobriu muito cedo que ela precisava ser minha amiga. Até pelos nãos que a vida ia me dar, se minha mãe não fosse minha amiga, ia ser muito mais complicado. Porque com certeza eu ia fazer muita coisa. Muita cagada. Ia. Porque é o normal que a gente faça. A gente quer crescer, a gente é criando personalidade. Você experimenta muita coisa na vida. De experiências mesmo. Não tô nem falando de coisa ilícita, não, gente. Tô falando, assim, de dirigir um carro. De ter uma primeira relação sexual. O básico. O básico. Experiências que você vai ter ao longo da sua vida. Que pra mim, elas foram diferentes. Porque pra mim, mudou do básico. Não foram só as coisas imensas que mudaram. Ali na adolescência, foi quando realmente descobre Sim. qual é a doença. Comigo dormindo, de olho aberto, no consultório do médico. Lindo. Foi, tipo, algo que foi... Natural? É natural? Foi. O que aconteceu? Minhas notas tinham caído, igual eu falei, e aí a minha mãe, assim, no último, só pra provar pra mim que eu tava errada, que era crise de adolescência mesmo, que eu só não queria estudar, a minha mãe falou assim, eu vou te levar no médico só pra te provar que você não tem nada, menina. E me levou no médico. E, de fato, eu ia sair de lá não tendo nada. Só que você dormiu. Eu dormi de olho aberto no fim da consulta. Aí tava acabando a consulta, a médica falou assim, não, peraí, agora a gente volta e vamos tudo de novo. Aí eu tive o diagnóstico. Aonde que foi esse... Foi em Uberaba. E era uma médica especialista nisso ou Era ninguém minha, desconfiava não, era dessa minha doença ainda? neuropediatra, mas ainda não tinha desconfiança dessa doença em específico. Até porque minha mãe, com relação ao estudo, ela sempre foi muito rígida. E a minha mãe fazia questão de que eu tivesse uma rotina. Eu me tornei rígida com isso porque eu aprendi com ela. Você também deve ter passado por isso, que você tinha sua mãe muito presente, que já era de escola, a gente acaba automaticamente se tornando mais perfeccionista, mais Você rígido. vê, eu tava arrumando a flor da árvore de Natal Meio ali. triste, gente, também. Isso um pouco exagerado. Mas... Ah, desculpa. Meu jeito, cara. Mas aí, então assim, eu sempre entendi que eu acordava de manhã, era tomar café e fazer dever. Em casa não existia possibilidade de eu ter qualquer lazer antes da obrigação. Eu fui entendendo isso. E isso não mudou na minha vida. Então, por exemplo, às vezes eu chegava da escola, porque no colégio, hoje em dia nem é comum mais, mas você lembra que quando o professor faltava, eles liberavam a gente Mais cedo, mais um pouquinho. cedo? Eu chegava em casa implorando pelo cochilo das 10 até o horário que eu ia ficar na escola só, sabe? E minha mãe não aceitava. Só que ela percebia que eu tava muito cansada. E minhas notas foram caindo. Só que a minha mãe ainda pensava que era crise de adolescência. Ela me levou no médico só por isso. Achou que você tava fazendo birra. Que era, porque eu não fui uma adolescente rebelde, revoltada, não. Então ela pensou que assim, não, essa aqui vai ser a manifestação chata da adolescência da minha filha. E aí ela pensou que era isso. Inclusive até demorou um pouco, eu fiquei de castigo. Aí a minha mãe começou a ter um alerta quando eu comecei... Eu pagava aula particular, eu ficava a tarde inteira na aula particular. O professor me dava a mesma prova que ele me deu no dia anterior, pra me fazer ela de novo, pra ver se salvava. E eu errava exatamente as mesmas questões. Eu não memorizava. E eu saía da aula particular que o professor falava assim, não, se ela não tira total, amanhã eu mudo meu nome. Isso era porque você tava cansada de não estar conseguindo dormir, não tá chegando Não, porque nesse eu não sono? chegava nesse sono que memorizava. Então, o que acontecia ali, eu não ia lembrar. Tá, Eu não aprendi a o novo. importância do dormir, né, na vida de uma pessoa. E isso foi uma coisa que quando eu fui pro consultório e pros meus pacientes que estavam nessa fase pré-vestibular, eu falava, gente, dorme.
Não é só estudar, dorme. Porque eu perdi muito da minha memória pré-14 anos nisso. Eu conto histórias assim que minha mãe me contou e eu meio que... Você cria uma falsa memória, mas eu mesmo não lembro. Aninha, nessa época, então, começam as medicações certas, Sim, né? as certas. Que, spoiler, mu- é a mesma até hoje. Não se desenvolve mais nada. Só tem uma É medicação. uma coisa que não tem cura. A Não, medicina hoje não cura. não definiu. Ela controla. A gente tem essa medicação para controle. Mas não é cura. E ela controla a narcolepsia. Eu tenho um quadro de narcolepsia com catalepsia. Com cataplexia, desculpa, falei errado. E ela controla a narcolepsia. A cataplexia, não. Que é essa perda de tono súbita que de vez em quando eu tenho, como você já viu acontecer. Para as pessoas entenderem, você pode falar como que é, né? Quem tá de fora se parece muito com um desmaio. Por exemplo, se eu estiver sentada aqui, obviamente eu não vou cair no chão, mas Você igual... vai só virar. Então, se eu tiver tombada pra cá, por exemplo, nesse momento que se eu encostar, então muito provavelmente eu vou só virar a cabeça. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, meu corpo vai tombar pra frente. Então quem tá de fora tem certeza que eu desmaiei. Tanto que aqui Eu tive. Isso aí é o quê? é uma medida. Esse aqui é o CID da minha doença. É o código que os médicos usam pra identificar. Porque o que acontece? Eu tenho medo de, vamos supor, eu passo mal num show. Eu fui no banheiro, porque no geral eu tô com meus amigos, mas que sabem disso. Mas eu fui no banheiro e eu passo mal no caminho, vamos supor. Automaticamente as pessoas que estão ali vão chamar a ambulância. E a ambulância não é obrigada a saber que aquilo não é um desmaio. Então eu tenho o CID tatuado, porque normalmente eles pegam primeiro o braço direito da gente. De ver, né, a tatuagem. E aí tem o CID aqui. Porque aí eles já têm uma hipótese, pelo menos, de medicação, do que pode acontecer, de que aquilo não é de fato um desmaio. Nas vezes que eu vi você. Como que eu posso falar? Não é desmaiando? Eu falo apagando. Apagando? Eu chamo de apagar. Foi tão natural, porque assim, a gente tava voltando lá da roça, Sim. a sua mãe do meu lado, você do outro lado. Eu só olhei pro lado assim, você tava assim. Ai, no carro é muito bom. No carro a gente só toma Parecia que cabeça. você dormiu. No carro é Na ótimo. missa aquele dia. Também já tava escorada. Mas Agora já eu nunca vi assim, mais sério, né? Porque provavelmente deve ter acontecido. Assusta. Dos meus amigos, poucos que já viram, de fato, o impacto. Eu acho que só a Josi, na verdade, que já viu o impacto do chão mesmo. De cair do nada, machucar. De cair de frente, porque você cai igual uma imagem, você não tem defesa, você não consegue levantar a mão pra proteger. E tá acordada. Sim, Tá vendo você tá tudo que vendo a queda acontecendo. Então assim. vê o desespero das pessoas. Você escuta todo mundo gritando e berrando. No dia, inclusive, que foi esse episódio com a Josi, ela saiu correndo de onde ela tava, porque ela escutou o barulho. Ela chegou a escorregar no sofá, eu escutei no sofá, no tapete. Eu escutei o barulho dela escorregando no tapete, escutei o barulho dela batendo na parede. Ela não é desesperada, né? Nem um pouco. De beijo, Josi! Então, assim, você escuta as pessoas chorando ao seu redor. Tanto que essa coisa minha de voltar, às vezes, muito bem-humorada, não é porque eu tô bem. É pra dar uma amenizada na situação. Porque as pessoas já estão muito desesperadas ao meu redor. Ah, nem você sente dor? Muita. Nesse momento é dor que você sente? Nesse momento, não. No momento que eu volto. Eu tenho a dor da doença e a dor da queda, né? Que elas são duas coisas separadas. Porque o meu médico me explicou da seguinte maneira. É como se você estivesse numa casa, você desligasse o disjuntor da casa, que apaga todas as luzes, e você ligasse de novo. Pra você ligar uma casa inteira de novo, você tem noção da quantidade de energia que aquilo puxa? De uma vez, é a mesma coisa. É como se você desligasse o meu disjuntor e ligasse de novo. Então, o meu corpo ele faz um esforço muito grande para voltar. Então, quando ele volta, eu explico assim. Se alguém aí já tiver tido queimadura, é como se eu tivesse queimadura por dentro do corpo inteiro. Nossa, deve quando o ar passa, igual hoje eu tive uma queda, eu mostrei pro meu pai, se o ar passar, eu arrepio todo. A pessoa pensa que eu tô com frio, não, eu arrepio de dor. E tem as dores musculares também, igual eu já quebrei braço, dente. O remédio, ele vai acostumando? O seu organismo vai acostumando com o remédio? Tem que mudar as doses? Como que isso funciona? Não necessariamente, ele não acostuma. Porque o que acontece? A medicação, isso qualquer medicação. Quando ela é bem prescrita por uma coisa que você tem, ela vai agir produzindo ou suprindo algo que não é produzido no seu corpo, ou então que é produzido de forma disfuncional. Então eu não produzo. Então ele meio que controla isso. O que pode acontecer? Dependendo da minha necessidade diária, vamos supor, igual, por exemplo, quando a gente ia pra FENASSEM todo dia. Eu vou ficar acordada por mais tempo e vou dormir por menos tempo, certo? Então, eu aumento a minha dose de remédio. Porque eu sei que eu vou ter mais necessidade daquilo. Porque senão eu não vou aguentar. Pode acontecer de nessa queda você não voltar? Não vou. É algo que o médico já falou, assim? Da doença? Morrer da doença mesmo? Não. A doença não mata. O que pode matar é a forma como você cai. Porque, por exemplo, e é qualquer coisa, gente, as pessoas não têm noção do risco que... Porque quando eu falo queda, as pessoas pensam, se ela cai de uma escada, se ela cai no trânsito... Não.
Se eu cair na minha cama, com o meu rosto voltado pro travesseiro, eu posso morrer sufocado. Eu já paguei na piscina. No E banho. você não tem essa noção, você não tem controle do seu corpo nem de parar de respirar. Porque no normal, você vai nadar, você prende a respiração. Eu não consigo. Então, o tempo que eu ficar com a cara voltada pra baixo, eu vou estar respirando água. Então, tem esse risco de morrer da doença, não. Mas da situação, vamos colocar assim. Da situação que eu tô. Do que o meio ali pode proporcionar. Se eu estiver num meio seguro, provavelmente não acontece nada. Banho. Eu só tomo banho sentada. Sentada num banco, não. No chão. Sério? Eu só tomo banho sentada no chão. Outra coisa. A minha casa, hoje, ela não tem... O meu banheiro não tem um box de vidro. Porque justamente por esse medo. O vidro pode quebrar. Sim, eu posso bater no vidro com tudo e ele quebrar. E também já aconteceu de box, por exemplo, eu sentada no vaso, sentada, nem era fazendo nada não, gente, tava sentada só no vaso. E minha mãe tava dentro do box do banheiro. Tudo bem, se tiver. Tava limpando. Não, porque vai falar que tem 2 pessoas no banheiro, entendeu? Não, tava limpando na época que comprou a casa da Grovila. O banheiro lá tinha um box de vidro, e daqueles com portinha. Sei. E aí a minha mãe tava limpando de dentro, eu tava conversando com ela sentada no Você vaso, encostou. que é de frente. Eu apaguei, eu tava assim, ó. Eu vim pra frente. E aí, além de eu cair de frente pro vidro, eu prendi a minha mãe dentro do box. Então não tinha nem como ela me socorrer. Fiquei numa posição ridícula, tá, mas isso é normal. A gente cai sempre em posições ridículas. Mas o mais difícil foi isso. Ela não conseguia mudar minha posição. Porque, por exemplo, se eu cair com minha mão virada aqui embaixo de mim, eu não consigo desvirar ela. Então eu vou ter uma torção, eu vou ter uma quebra. Meu Deus, Aninha. E você sente acontecendo, né? O torturante é isso. Você já machucou muito, assim? Já quebrei meus 2 punhos 2 vezes cada. Os meus 2 dentes da frente são faceta. Porque ele quebrou tanto que a resina já não segurava mais. Aí eu tive que pôr faceta. E eu tô com um buraco de 2 centímetros dentro do meu nariz, né? Um beijo. E assim, faltam palavras, né, nesse momento. Quem vê essa carinha, gente, não sabe tanto que é bichada por dentro. É dureza. Mas eu não acho. E assim, isso deve ter afetado até a sua família, né? A forma de vocês se preocuparem com as coisas. Afeta, com certeza. A minha mãe se preocupa com coisas que a sua mãe nunca pensou que podiam ser arriscadas pra ninguém. Então, assim, eu falo assim, eu tenho muita dó da minha mãe, gente. Porque a minha mãe, ela se preocupa muito, e eu sou muito aventureira. Porque eu falo assim... É que você parece ser muito destemida, assim. Eu sou. Eu não vou morrer disso, não. Entendeu? E se for morrer disso, também tá tudo certo. Era meu dia, minha hora. Morri feliz. Qual que seria a frase da sua lápide? Fui, mas fui contrariada. Queria estar ficando, entendeu? Beijo pra quem fica. Ai, o povo fala assim, não quero dar trabalho pros outros. Eu quero. Foi uma honra pra quem viveu Me conheceu, foi sorte de vocês, entendeu? Maravilhoso. Não quero dar trabalho. Pois eu quero, gente. Eu quero ver até os 120, quero que troquem minha fralda. Ela não gostaria quero esquecer o nome de todo ver a mundo. gente chorando. Gostaria sim. Não, Chorem muito. Inclusive, uma recomendação que eu tenho, você que é meu amigo. Se eu morrer antes de você vai pro meu velório e me sacode, grita, ela era boa demais. O povo da rua pensar que eu era incrível. Não era incrível, não. Era só pra pensar. Vai que não, né? Entendi. Eu quero sair com drama. E camiseta, e choro, gritaria. Tudo. Na missa de sétimo dia, eu quero todo mundo, assim, de preto, com as camisetas com a minha cara bem grande, com a foto bonita, entendeu? Eu quero. Tá registrado. Eu quero sair com elegância. Já basta chegar, que a gente chega careca, pelado, naquela situação deprimente, todo sujo. Eu quero ir embora bonita, entendeu? Tá. Eu quero pompa, corredor maquiagem, de unha. cílio postiço. Se vocês me botam de unha branca, eu volto e puxo o pé. Apática, não. É um trem assim. Não, produzido. aquela camisa também da funerária eu não quero, não. Aquela branca. Nunca usei na minha vida, não vou começar nessa hora. Inclusive, assim, tá de parabéns da produção de hoje, obrigada. tá? Toda Tudo gatona. pra esse evento, gente. Não. Tudo pra esse evento. Eu só tô contrariado, porque sabe que vai usar só essa roupa aqui no nosso episódio. Mas se me interessar uma camiseta, a gente troca. Na minha formatura, ela usou 2 looks. Nem no meu casamento eu fiz isso, né? Nem no seu casamento. Nem no meu casamento. Ai, gente. Aninha, aproveitar que a gente deu uma pausa no nosso assunto aqui. No drama? Para conversar um pouco com você sobre outro dos nossos patrocinadores. Eu sempre gosto de falar. O PHcast acontece graças a grandes empresas, grandes marcas que apoiam nosso projeto e fazem com que a gente consiga dar a voz, né? Histórias aqui de São Gotardo, da região e, se Deus quiser, do mundo inteiro. Amém. E uma das histórias que a gente está ouvindo hoje é a sua, né? Eu queria falar com você sobre a LLE Contabilidade. Você gosta de contabilidade, Aninha? Eu gosto de contas, mas eu não tenho dinheiro pra contar. Ah, menina, não veio se fazer de boba. Mas eu posso contar o seu. Não, então aí tá ferrado, então. Então,
A gente deixa pra eles? A gente deixa. Vamos deixar pra contabilidade. Inclusive, passei, né? Eu já contei aqui no PH Cash. Esse ano eu precisei correr atrás de uma contabilidade, porque eu sou formado em administração, mas mesmo formado em administração. Gente, não administra a própria vida. Administro, sim. Não vem com essa, não. Mas é difícil. Chega um ponto que você precisa de uma ajuda. É a mesma coisa, não dá pra abraçar o mundo inteiro. Ai, que bom que a contabilidade não sou eu, a ajuda, né? Não Mas vamos somos falar os disso. dois tão cruéis. Vou até abrir aqui ó, as informações que eu tenho da LLE Contabilidade, porque estamos chegando no final do ano, né? E Ai, não lembra, né? início de ano tem o quê? Depressão, pós-contas, IPVA, IPT, Imposto de imposto de renda. renda, tem todos os impostos, Exatamente. todos os IS vêm no começo do ano. Exatamente. Então, além dessa prestação de serviços que a LLE presta, de consultoria mesmo para a empresa, de apoio ali para o empresário, né? Seja ele qual o tamanho for, o imposto de renda está chegando e é importante também já ir se preparando, né? Dificuldades da adulta, né? Exatamente. Mas a LLE está aí para deixar isso tudo mais fácil, né? É uma empresa que está aí no mercado há 15 anos, mais de 15 anos, né? E realmente prontos para ajudar, atentos às novas tecnologias, movimentações que vão acontecendo, porque lei muda muito, né? Então, é importante, fica a minha recomendação aí da LLE. Um abraço para vocês. Outro, gente. Sintam-se abraçados, queridos. Quando eu tiver dinheiro, eu vou aí. Aninha, acaba que o nosso episódio hoje é todo voltado, de certa forma, Pra narcolepsia. narcolepsia, porque a sua vida foi moldada em cima dela. Aí, ó, não, inclusive, você me fez uma pergunta no começo. Se você olhar na bio do meu Instagram, é a forma como eu me defino. Eu não tinha pensado nisso. Como que tá escrito? Tá escrito em inglês, porque a Pra comunidade. dificultar mesmo. Não, é Tá. porque a gente tem tipo um congresso que é realizado nos Estados Unidos, que chamam pessoas, como a gente é uma fração muito pequena da humanidade, o congresso ele é mundial, não tem nacional. Aí, nesse congresso, ele é em inglês. Então, normalmente, quem tem a doença costuma assinalar ela em inglês por isso, porque é uma linguagem geral. Mas tá escrito lá que a Proud Narcolepsy Girl, eu sou uma garota narcoléptica orgulhosa. Então, talvez seja a maior definição de mim. Conhece mais alguém? Assim, daqui? Pessoalmente? Pessoalmente? Eu conheci. Quando eu descobri a doença, que veio a medicação e que veio as limitações, a minha médica lá de Uberaba, ela conhecia dois outros irmãos, na verdade, que tinham a doença. E um tava, inclusive, no dia que eu conheci ele tava se formando em medicina. Olha. Eu conheci ele, mas foi assim, só isso também, tive esse conhecimento. E quando eu divulguei isso no Instagram, que foi também um processo pra mim, que eu não sabia como que isso ia ser recebido, porque sim, eu já tive situações em que eu sofri preconceito por isso. Então foi um processo de coragem pra mim soltar no Instagram a primeira vez que eu soltei a caixinha. Aí, Tem pouco tempo, né? Não tem muito tempo, né? Eu lembro de você postar, foi mais ou menos assim. Foi pouquinho antes da pandemia, eu soltei a primeira vez, e acho que durante a pandemia eu soltei mais uma. Mas tá salvo lá nos meus destaques. Se alguém tiver curiosidade, tem algumas perguntas legais que fizeram, tá lá nos destaques. Aí vieram algumas pessoas pra mim, tipo, da comunidade mesmo, do Brasil, não, nem Minas era. Falando sobre, gostando da exposição e tal, me fazendo perguntas, porque como eu tenho a doença há mais tempo, e aí tem a formação na área da saúde, às vezes, eu falo assim, é difícil falar isso, mas é complicado você ter uma doença e não ter ninguém que divide isso com você. Isso, porque eu posso te explicar todo o meu sofrimento. Mas por mais que eu te explique, você não vai entender de fato. Tem coisas que você só entende quando você passa por elas. Então, assim, eu percebi muito que existe essa carência dentro da comunidade e foi uma coisa muito boa pra mim descobrir que eu pude ajudar essas pessoas de alguma forma. Porque se tornou produtiva essa exposição. É uma doença, por exemplo, é rara, né? Qual a porcentagem disso, você sabe me falar? Eu acho que a última vez que eu olhei, não sei se era 0,2 ou 0,02% da população que tem a doença. Com a minha especificação, que é com a catalepsia, aí a gente põe um monte de zero nesses dois aí. É muito raro. É muito raro. Imagina descobrir isso, sei lá, 30 anos atrás. Foi um golpe de sorte, assim, pra mim. Eu falo isso muito, que foi muita sorte pra mim ter a doença e nascer numa família que me ampara da forma como eu sou amparada. Porque eu fico imaginando como que é ter isso e não ter recurso pra comprar medicação, por exemplo. Porque quando eu... É caro, né? Quando eu descobri... Hoje em dia é caro, é uma medicação cara. Mas, assim, já foi muito pior. Quando eu descobri a doença, tipo, no mês que eu descobri, foi o mês que esse outro paciente que tinha conseguiu descobrir que estava chegando no laboratório... Conseguiu descobrir que estava chegando num laboratório aqui para produzir ela. Então, quando eu descobri a minha doença, foi na fase que começou a baratear. Mas a primeira caixa de remédio que eu comprei, ela era R$1.000. E ela não durava 30 dias.
Não é qualquer pessoa que tem essa condição Não, de estar sendo ali tratando, E pra você né? conseguir igual pelo SUS, por isso, não tá na lista de remédios básicos. Não, você tem que mover um processo, não é uma coisa... E se você não tomar o remédio hoje, o que acontece? Ah, Paulinho, que eu vou esquecer de você. Não faça isso. Eu não sei do que eu esqueceria hoje, porque como eu tenho muitos anos de medicação... Mas você eu não- dormiria? O que acontece? Umas 18 horas, tranquilamente. Você esquece mesmo. As coisas de memória recente, sim. Mas igual eu te falei, eu não tenho uma noção do que eu Ainda bem que esqueceria. Você me lembra de mim desde novinho, né? Então não vai esquecer de mim, não. Pois é, mas o ponto é que tem muita coisa dos 14 anos pra trás que eu esqueci. Então eu não sei até onde que afetaria, porque eu não sei o que essa memória tá consolidada, o que não tá. Tem muita coisinha que a gente perde, né, no dia a dia. Eu tenho algumas perguntas aqui, às vezes eu já até fiz algumas pra você, pra gente Vai levar lá. isso na esportiva, né? Essa nem é na esportiva. Ela é uma doença genética? Como que isso... Eu não sei explicar se ela é genética. Eu sei que ela passa, mas eu não sei se ela é considerada... tudo é genético, mas eu não sei se ela passa diretamente. Porque, por exemplo, os meus pais não têm. E eu tenho. Mas o fato de eu ter garante com 100% de certeza que meus filhos vão ter. Filhos biológicos teriam, mesmo que fosse mais leve, que não tivesse a catalepsia, em algum nível, teria. Não sei se tão grave quanto a mim. Porque tem muita gente que tem a narcolepsia e vive normalmente. Às vezes tem só um sono mais pesado e pronto. Mas vive normalmente, tem gravidades dela. Então, assim, meus filhos teriam, mas meus pais não têm. E eu não tenho ninguém na minha família que tenha. Então não dá nem pra responder, de certa forma. Deve dar, mas eu não me aprofundei nisso pra saber. Eu só conformei que tenho e vivi, entendeu? Achei mais fácil. Como a doença afeta a sua rotina diária, seu trabalho, estudo? Isso aí você tá respondendo já, né? Essa é a mais ferrada de todas as perguntas. Porque a doença, ela determina como eu vou viver. Eu brinco assim que... o povo fala assim que a vida caga pros seus planos, né? Se a vida caga pros seus planos, colega, a narcolepsia, ela caga muito mais. A gente vai... Eu não vou nem deixar você responder ela, porque a gente vai entrar nessa outra fase. Mas respondendo ela de uma forma mais sucinta, por exemplo. Tudo na minha casa, seja porque na minha casa é muito bem adaptada. Você não vai achar quina na minha casa, você não vai achar muito vidro, você não tem degrau na minha casa. Então, tudo... não tem muita brita, tem grama. Tudo que a gente escolhe pro ambiente Pra determinar... poder facilitar. Sim, porque eu já sei que eu vou cair, então que eu caia num lugar mais de boa. Quantas vezes você cai, assim... Você tá caindo muito por dia? Depende do período. Já teve... Como que faz uma pergunta dessa? Você cai muito por dia, assim? Eu brincava com o João que se eu apagasse no casamento é porque eu tava caindo de amores por ele. Mas depende, tem período. Já teve épocas eu apagar 50 vezes em um dia e épocas eu apagar uma vez. Você tá exagerando, é? Não, literalmente, 50 vezes, com facilidade. Porque se ele durar pouco, principalmente, aí você consegue apagar, tipo, até 10 vezes em meia hora. Depende muito da duração. Qual o lugar mais inusitado que você já apagou? Ai, são tantos divertidos. Inusitado. Essa do banheiro é uma boa. Entre o vaso e o box, eu acho incrível. Mas... não é o mais inusitado. Mas é um dos que mais me marcou. Eu acho que o mais inusitado é sempre a piscina, né? Talvez um lugar seja. diferente. Seria Caldas, né? Debaixo do... Mas o apagar mesmo, eu acho engraçado porque, assim, quando... Eu não conto pra todo mundo, eu não chego... Eu falo assim, é muito prazer, eu sou a Aninha, tenho narcolepsia e posso apagar aqui na sua frente. Quando eu tenho uma relação com as pessoas mais próximas, igual, por exemplo, o nosso núcleo de amigos sabe que eu tenho a doença e sabe o que pode acontecer. Então, assim, se acontecer, eu já contei pra vocês me viram, se eu tiver com o pé torcido, vocês distorcem, é isso, fica calmo que vai voltar. Mas, no geral, por mais que você conte e prepare as pessoas, na hora que acontece, parece que a mesma doença que me aflige, que faz eu esquecer, faz eles esquecerem também. Então, assim, por exemplo, eu fiz faculdade de psicologia, então tinha uma galera ali da área da saúde, todo mundo muito bem preparado. Meus colegas todos de sala sabiam. Os de estágio mais ainda, porque tinham convivência direta comigo. E os meus professores também sabiam. Aconteceu que no meu último período de faculdade, então entenda, 5 anos convivendo com essa galera, todos sabendo. Ok. No último período da faculdade mesmo, no meio do estágio, a gente tava fazendo era aqueles encontros do estágio de revisão, sabe? Eu apaguei na mesa. Bati a cara na mesa, pá! O jeito que você conta não parece que é uma coisa Mas triste. eu apaguei tão segura, sabe, do ambiente que eu tava.
Porque a do meu lado tava minha melhor amiga de anos ali, sabe? Minha professora, todo mundo ali me conhecia muito. Não ia dar nada a pagar ali. Eu ia levantar, ia ser uma... Eu pensei, eles não vão nem parar essa supervisão por minha causa. Eles fizeram um show. Filho, a hora que eu consegui voltar, o SAMU tava na porta. E até eu explicar pra esse povo que eles chamaram o SAMU, eles que iam lá mandando ele embora, porque eu não ia, eu tava ótima. De novo. Ah, foi uma novela. Então, assim, o lugar não foi inusitado, mas a situação em si, a hora que você acorda e tem coordenador, supervisor, só faltou o reitor da faculdade ali do meu lado, tentando descobrir o que aconteceu. Essa pergunta aqui, eu acho que não vai acontecer, né? Tipo, porque você tá vendo o que tá acontecendo. Tipo, você cair, apagar num lugar e acordar em outro e falar, peraí, como que eu parei aqui? Não, dificilmente. Já tirou vantagem de algum cochilo involuntário, assim? Eu não sei se dá muito pra tirar vantagem, né? Não, uma desculpinha, alguma coisa, numa prova, na faculdade. Ah, não, eu sou nerd. Não, né? Não, mas, por exemplo, coisas que já aconteceram. Isso acontece, mas não é tirar vantagem. Tipo, tá numa situação super chata, pá. Não, mas aí é porque a situação tá super chata, gente. O pai é totalmente justificável. Concorda comigo? Mas, por exemplo, eu já deixei de sair, e não é desculpa, por medo de apagar, entendeu? Aí, às vezes, eu falo pra pessoa, não, eu tô apagando hoje. Às vezes, eu não apaguei no dia, mas eu passei a semana inteira apagando. Aí, naquele dia, eu não apaguei, aí eu prefiro não ir como prevenção. Aí, eu minto pra pessoa, não, eu tô apagando e tal. Mas não é como desculpa, é muito complicado você explicar, eu apaguei a semana inteira, então não quero ir. Entendeu? É pra não ter desgaste, mas tira proveito, não. Aninha, você começou a comentar aí sobre a faculdade, você fez psicologia, atuou como psicóloga durante muito tempo, eu não sei se você tá atuando ainda. Tive que me afastar. Mas por que psicologia? É até pra conseguir entender como que Não, eu não queria entender. O que aconteceu? Durante esses períodos que eu estava nessa fase de descobrir a doença, de não saber o que era aquilo, de eu ter vários sintomas por causa de medicação, eu passei 2 períodos de 7 dias internada sem os meus pais em Uberaba. Eu não podia ter contato com eles. Era uma internação. De certa forma, eu brinco até que era uma internação psiquiátrica, porque você não pode ter contato social, né? Por que você não podia? A médica pedia. Mas aí, como ela não queria me internar em uma clínica psiquiátrica, nem nada disso, e ela achava o cenário de um hospital muito pesado para uma criança, ela me levava para casa dela. Eu era acompanhada 24 horas dentro da casa da minha médica. E aí, conforme eu me melhorando, às vezes ela tinha coisas da rotina dela pra Cria fazer. vínculo mesmo, né? Com as Sim, pessoas. sim. Então, quando você tem uma doença rara, seus médicos são parte da sua família. Essa médica eu chamo ela de tia, inclusive, até hoje. Tenho super consideração por ela. O que acontecia? Eu comecei a ser inclusa na rotina. Porque ela não podia me deixar sozinha, mesmo tendo outro médico em casa, porque já teve época de eu ser acompanhada por 5 médicos dentro dessa casa. Ela não me deixava, porque ela queria ver tudo que estava acontecendo, o que interferia, o que causava sintoma, o que não causava. Era um estudo mesmo. Era, 24 horas. E aí, ela tinha uma instituição lá em Uberaba, que se chamava Globinho. Essa instituição é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu sou apaixonada por ela até hoje. Ela funcionava tipo uma creche. Só que no lugar de ter só crianças que a gente vai chamar aqui de normais, ela também tinha crianças com deficiências. Intelectuais, principalmente. Crianças com paralisia cerebral severa e tudo. E essas crianças com síndrome de Down, que não é uma deficiência, mas assim, acolher todo tipo de criança. E elas interagiam todas juntas. Então você via crianças totalmente neurotípicas brincando com crianças com paralisia cerebral. Era a coisa mais linda do mundo. E ali eu me apaixonei por aquilo. Eu não queria sair dali mais. Se eu pudesse, eu morava dentro do Globinho. E eu descobri que eu queria alguma coisa ligada a isso. Mas eu não queria medicina. Porque eu sempre achei que a medicina ela tem um fator nela que você não vê o seu paciente evoluindo. Você vai lá, você medica ele volta daqui 6 meses. Você entende? poderia fazer medicina? No sentido da doença mesmo. No sentido da doença, não sei se eu poderia fazer alguma coisa, né, Paulinho? Eu falo assim... Nem arte técnica, eu acho. Se você fosse ser cirurgiã, não tem como. Mas é o que eu tô te falando, no sentido da doença, eu não sei se eu poderia fazer alguma coisa. Porque com qualquer profissão, se você é acometido por isso... Por exemplo, eu não poderia entrevistar alguém. Imagina, eu tô entrevistando pá. Não ia ser legal. Acho que pá vai ser meu bordão agora, né? Tô aqui de pá. Então, assim, só que não é uma coisa que existe um filtro pra isso. Você descobre isso depois que você tá formado. Você descobre que você não pode. E aí é frustrante. Aí dói.
E aí, mas então, voltando a esse ponto, aí a psicologia virou um sonho pra mim desde então. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu decidi isso mais ou menos na 8ª série, com 14 anos. Quando eu fui fazer vestibular, meu pai tinha, eu não sei se ainda tem, né? A gente marcava, porque não era faculdade particular, não tem Enem ainda não, né? Ou conta agora? Conta também. Na minha época, a faculdade particular não contava Enem, tanto que eu não fiz. Porque eu não queria ir embora. Depende, eu acho, da faculdade. Em Patos não contava na época que eu fiz lá. Aí tinha a opção de você marcar a primeira e segunda opção de curso. Se você não passasse pra um, você tinha a chance de passar pro outro. E aí eu lembro que eu tava fazendo minha inscrição, meu pai tava do meu lado, e meu pai e minha mãe ia falar, filha, marca uma segunda opção de alguma coisa, porque eu não queria ficar parada, né? Eu não queria ter aquele intervalo. E aí eu falei, pai, sonho não tem segunda opção. Então você não marcou? Não. Não, na verdade eu marquei 2 vezes psicologia, na primeira e na segunda. E eu me encontrei, não me arrependo de forma alguma. Era o que você queria, né? Era. Você morou em Patos também, né? Morei. Pensa a loucura. Imagina, eu fico com seus pais. Não tinham vida, não. Sossego não, nunca mais. Sozinha? Sozinha no 4º andar de um prédio que não tinha elevador. Era escada. Que loucura, Eu sou muito, eu te falo, eu sou muito Como assim. que eles deixaram? Porque assim... Paulo Henrique, eu acho que chega num ponto que não dá pra você falar não pra tudo da pessoa também, né? Eu vou e pronto. Sabe? Eu não ia... a realidade, a gente tem que viver com isso. Só que assim, minha mãe contava, por exemplo, meu pai, como ele trabalhou muitos anos pra Brasilva, lá ainda tem a Chevrolet de lá. Acho que hoje é Máxima que chama, né? Então, meu pai tinha ligação com as pessoas de lá. Então, volta e meia tinha que alguém sair lá da Chevrolet e ir lá em casa me acordar. Acontecia. Você nunca caiu em escada, essas coisas lá, não? Não, na escada, não. No fim dela, talvez. Na escada em si... ali, não. Rodando. Não, mas é legal que tinha lança, né? Então tinha aquela partezinha reta. Ia descer só uns 8 degraus também. Bacana, Aninha. Era o quê? Uma fraturinha, mas nada anormal. Depois de formada, você começa a atuar. Sim. E você é uma ótima psicóloga, Obrigada. né? Acho que até na parte infantil, né? Eu tive um destaque. Você criou ali um nome maior. Tenho um apego com os meus Conta um objetivos. pouquinho sobre essa fase. Eu sempre gostei de criança, sempre fui apaixonada por criança. E eu acho até engraçado, porque a minoria dos profissionais da minha área gosta de atender criança. É realmente desafiador, porque atender criança a gente depende muito dos pais. Porque terapia, ela é 1 hora na semana. Eu tenho um pai e uma mãe educando uma criança a semana inteira. Então, o que eu faço em 1 hora, eu preciso de um apoio em casa, de uma continuidade. Então, trabalhar com pai e mãe, às vezes, é um pouco mais complicado. Mas, pra mim, nunca foi uma opção não trabalhar com crianças. Quando eu construí a clínica, inclusive, a sala maior era de atendimento infantil. E ela era toda cheia dos mimimis. A sua vida é cheia dos mimimis, né? Você talvez. tá de Melissa, no caso, hoje. Porque você só usa Melissa, né? Não, eu uso outros sapatos, mas eu prefiro Melissas. Dá pra você mostrar o sapato pra gente? Eu vou tirar ele e mostrar. É isso, te leva. Né? Olha, É uma curiosidade, gente. Ela é apaixonada por Melissa. Aqui, gente, ó. Ela casou de Melissa. Sim. Essa aí, como é que E é? formei de Ela Melissa. é uma assinada do Essa CBQ? é da parceria com o Marc Jacobs, essa só vende no site. Eu não sei nem quem é esse, mas um beijo, É o Marco cara que Jacobs. assinou ela. Se você estiver vendo isso, Mark, um beijo. Se você estiver vendo isso, Melissa, me patrocina. Formei de Melissa, casei de Melissa. Tudo que eu fiz que era na minha vida importante, eu fiz de Melissa. Eu corto os assuntos, né, gente? Mas É que tem muita coisa. Mas voltando aí na parte da psicologia, cheia dos meus mimis, montou Montei um consultório uma lindo, clínica. maravilhoso. Graças a Deus que eu falo assim, que eu pude atuar com a clínica aberta, foram 5 anos. Eu comecei no Proman, na verdade. Quando eu formei, eu fiquei acho que 3 ou 4 meses lá no Proman. Enquanto fazia nome também, né? Tem essa questão. Aí eu trabalhava lá, era meio período, 4 dias na semana que funcionava. Porque o atendimento psicológico para as crianças, a gente atendia a grande maioria em grupo, depois passei só para o consultório. E graças a Deus, eu posso falar assim, que quando eu encerrei o consultório, que foi uma dor descomunal, eu pelo menos tive o prazer de pensar assim, que no meu tempo de profissão, eu tive sucesso. Porque sucesso profissional é uma coisa muito particular. Tem gente que acha que sucesso é conseguir dinheiro. Pra mim, sucesso era, de fato, ter um pouquinho de nome, sabe? Ter uma cartela de paciente que gostasse do meu trabalho. E quando eu encerrei as minhas atividades, eu atendia 4 dias da semana e eu tinha 39 pacientes ativos. De vir toda semana. Fora aqueles que vinham, que são pacientes que a gente que vão faz. surgindo. Não que vão surgindo. Mas, por exemplo, às vezes você dá alta pra um paciente. E aí acontece um episódio na vida dele, ele quer ir na terapia pra falar daquele episódio. Então, você sempre tem esse fluxo. Então, eu tinha 39 pacientes ativos fora desse fluxo.
A gente fala muito, eu sempre falo sobre a importância da terapia aqui nas sensacional. nossas conversas, né? Eu acho que é a primeira psicóloga que passa aqui pelo PHQ, se eu não Ah, estiver isso é muito incrível. enganado. Mas eu acho que sim também. Acho que não passou nenhuma outra, não. Eu queria que você falasse Da importância? da importância de, Gente, como psicóloga mesmo, É agora um negócio meme. profissional. É um meme que eu vou citar. Mas é a frase mais assertiva do mundo. Pessoas, façam terapia para lidar com gente que não faz terapia. Se resume nisso. Mas eu falo assim, tem muita gente que fala, ai, só vai pra terapia quem é doido. Não. Nossa, você é doido, você tem que ir pro manicômio. Entendeu? Porque se você já foi no psiquiatra, a medicação não ajudou, foi pra terapia não. Então, assim, já não é caso mais de terapia. A gente trabalha com pessoas que querem ser melhores, que querem melhorar ou algum aspecto da vida, ou ter mais qualidade de vida. E na grande maioria, talvez sim, as pessoas cheguem lá porque precisam lidar com um problema, pode ser com um transtorno, com Geralmente uma síndrome. as pessoas procuram quando estão numa dificuldade maior. Mas eu acho que isso aí, existe um preconceito muito grande com o profissional de psicólogo, mas todas as áreas que são da saúde, o seu paciente ele chega assim. Ninguém vai procurar um profissional de saúde porque tá bem, gente. Nem dentista. Qual que foi a última vez que você foi no dentista por rotina? Eu pensando aqui que eu tô indo a semana inteira. Que essa Não é mulher rotina. Entendeu? Então, assim, o brasileiro, isso é um mau hábito do brasileiro. A gente vai em médico, é quando a dor tá descomunal e a Novalgina que a gente tem na gaveta não resolveu. Então, não é diferente com os profissionais da minha área. Só que é incrível isso, porque as pessoas... Você mesmo tinha uma resistência. Tinha. Eu lembro que eu conversei disso que você falou, Henrique, você precisa fazer terapia. Você não ia de jeito nenhum. 1000 traumas, nada consigo. Não. E quando a pessoa vai, ela fica... Não é dependente, que dependente é uma palavra pesada, mas ela gosta tanto daquilo que a hora que o psicólogo fala assim, eu vou te dar alta. Você já não quer mais, você quer ir lá por prazer. Ela me deu alta ainda. Tô fazendo até um tempo, hein? Também tem um tempo que eu te falava pra fazer, então deve ter um negócio acumulado aí, colega. Tá acumulado, o negócio tá petecado assim pro meu lado. Sabe, no off, depois eu te conto. Eu te dei uma conversa daquele tipo com você que a gente tem e eu te explico por que ela não te deu alta. As conversas com a Aninha, pra vocês entenderem quem tá aí assistindo a gente, é assim. A primeira coisa que ela vai fazer é perguntar: você quer que eu responda como sua amiga ou como psicóloga? E detalhe, nenhuma das duas respostas é boa. Não. Sempre... Mas como psicóloga eu sou um pouco mais educada. Não, mas quando a gente tá conversando essas coisas mais assim, essas conversas sérias, que Sim. é um negócio que tá pegando, no auge do petecado, assim, tá? Não, e agora ele tem o péssimo hábito de fazer a merda toda primeiro e me informar só depois. É que eu... Ele já sabe que eu vou corrigir ele. Sabe, lembra do pai dela esbotifando a cara dela? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É uma conversa que dura 3 horas, mais ou menos, dele me explicando os motivos pelos quais ele fez a merda. Exato. E ela vai jogar isso na minha cara pro resto da vida. A graça de Deus e Deus eu da vida e conto, saúde. Tá vendo? Eu sou burro. Não, É porque alguém vai me talvez contar e tenha se uma alguém me coisa contar, fica de pior. entendeu? afinidade de amor, né? No caso. Não, mas eu acho que também tem a questão de que eu te defendo, né? Entendeu? Que eu vou te esbofetear, mas se Isso alguém aí tentar. eu não posso falar, Se alguém negar. tentar dar merda, entendeu? Então A você me conta a por Aninha isso. é a amiga fiel mesmo. Ela é daquelas que defende. Se aprontar, vai. Vocês querem falar do PH, a gente fala nas minhas costas. Na minha frente dá problema. Isso que a gente não se gostava antigamente. Ah, era antipático. E ela era muito fechada na dela. Vocês acreditam? Quem tá falando a verdade? Ou então, talvez. Não sei. Não tinha. Talvez a gente nunca sentou pra conversar, porque a Não. primeira vez que a gente fez isso. Foram A gente foi flores comer vela e fez o meu pai se perder. em Uberlândia. Ah, não, Primeira não, conversa não, fiada. por favor, já que você tá contando a história de como a gente se conheceu, Bora, vai. é sua. Eu quero que você conte a história do Posto Ipiranga. Porque Ai, você conta ela meu melhor Deus do que eu. céu. Não, tá. Eu conheço a Aninha a vida inteira porque o pai dela é irmão do meu padrinho. A gente né? foi um imprint, pra quem assistiu Crepúsculo, a gente teve aquele momento, eu conheci a vida inteira, mas teve um negócio ali. Aí era minha querida prima Daniele foi formatura em Uberlândia. Na Federal. Eu. Inteligentíssima. Exatamente, ufa. Beijo, Daniele. Beijo, Dani. E minha madrinha, e Flávio, e padrinha Dilson. E todo todos da mundo. nossa família. Um beijo. Era a formatura dela, eu ia pra formatura, fui de carona com quem? Com Meu pai e minha mãe. com a Betinha Euler e Foi ele a e Aninha. o terno completo dele. Gente, era a minha primeira formatura, eu tava... De Eu colete. fui de colete, ninguém foi de colete, nem os formandos foram... Alguém podia ter me avisado, né? Eu tentei. A intimidade pra comer vela tinha, mas pra contar isso... Não, mas eu contei, só que você já tava vestido e na festa. Não tinha muito jeito de resolver. Complicado do meu lado. Mas enfim, vamos resumir essa história, senão vai ficar contando o tempo. Uhum. Pegamos o carro, pegaram aqui nessa casa, Sim, né? Na foi. esquina a gente já tava
numas flores, rindo, e vamos parar pra tirar foto com as flores ali da esquina, e não sei o quê. E nisso nós não calou a boca mais nem um minuto. Meu pai não ficou bem. Nem um minuto. O pai da Aninha dirigindo. E ele não superou isso até hoje. De perder dentro de Uberlândia, porque eu e ela não calava a boca, né? Ele ouviu o GPS, você lembra? Conversava, ria, zoava. E tá vendo? Eu não sei como que a gente não tinha tido essa proximidade antes. Gente, mas não tinha como. Aquela viagem, ela foi, parece que ela foi feita para isso, porque tinha o Batman vendendo picolé na rua. Entendeu? Em qual outro evento na sua vida que você já foi que tinha o Batman vendendo picolé? Eu vi aqueles ônibus que tem tipo uma sanfona no meio. Eu falava, nossa, um ônibus de sanfona. Esse povo ria. Achava assim que eu tava. É o menino do campo na cidade grande. Exatamente. Então virou assim, várias tours. Era a Torre Eiffel, o posto Batman Ipiranga vendendo picolé. Enfim, várias coisas. Chegando em Uberlândia, paramos no posto Ipiranga. Pra abastecer. O Euler já tinha perdido, né? Dentro do. Na entrada, já estava perdido. Dentro de Uberlândia. Paramos no posto de Ipiranga para abastecer. A Aninha, não sei se você desceu do carro. Eu cheguei na janela. Você chegou na janela e falou assim pro frentista: Oh, onde que a Daniele mora? Mas eu descrevi. Como que você descreveu? Falei pra ele, minha prima, Daniele, é lá de São Gotardo, uma do cabelo vermelho. Ela tá formando em direito hoje, Daniele, filho do Edilson. Aí falaram que no posto Ipiranga a gente podia perguntar, eu perguntei. E virou isso. Aí sim, resumindo, na formatura, a gente comeu vela, a gente queria subir em cima dos pianos. A gente queria? Eu não subi em cima do piano. Não, mas a gente pôs o pé na mesa. A gente ria da moça limpando. 2 crianças, adolescentes. Ah, levaram a gente pro playground. E isso foi, o quê? 3, 4 anos atrás? Não, tem mais, tem mais. A gente já tá com quase 10 anos de amizade, se brincar, ué. 2017. E depois nunca mais separou, gente. É isso. 2017, nossa. Quantos anos isso? 7 já, ué. 7 anos. 7 anos. Já deve estar quase fazendo 8, na verdade. Porque formatura é início ou fim de ano. Sangue do cordeiro. Aninha, vamos voltar. Você tá velho, querido. Tá. A terapia é super importante. Você também está mais que eu, então, se eu for parar pra pensar. Tô não, olha essa cutis. Você é botox, eu sei que você faz. Não, olha lá, enruga. Tá vencido. Não, mas então, e é uma coisa, inclusive, que eles pedem pra gente na faculdade. Pra quem faz psicologia, fazer terapia, inclusive, nesse momento eu tô um pouco parada. Depois do casamento, eu ainda tô colocando a minha vida no lugar, horários e tudo mais, que é mais complicado. Mas eu faço e eu sou apaixonada. Eu amo fazer terapia. E eu também tinha uma resistência, por incrível que pareça. Quando eu entrei pra faculdade, eu ainda tinha. Aquela coisa de achar que consegue, né? Eu acho que é uma coisa que a gente meio que aprendeu, né? E é uma falha da nossa sociedade, que essa coisa de, você tem que ser forte. Gente, ninguém é de ferro. Freud falava isso, né? Nós somos feitos de carne e vivemos como se fôssemos feitos de ferro. Você teve que fechar a clínica, encerrar a clínica, por quê? Por causa da doença. O que aconteceu? Como eu te falei, quando a gente tem picos emocionais, algum tipo de sobrecarga, as crises começam a ficar muito frequentes e vai ficando arriscado. Eu tinha 39 pacientes, 4 dias da semana. Fez a conta que não fecha? Em horário comercial não fecha. Eu comecei a trabalhar demais, as minhas crises começaram a piorar muito e eu fui aumentando muito a minha medicação. Porque como não tem opções de remédio, o máximo que a gente faz é aumentar a dosagem, diminuir a dosagem. É essa manutenção que eu faço hoje. Mas foi ficando muito complicado. Porque por exemplo, o meu remédio hoje, os remédios que eu tomo, eles causam enxaqueca. Então eu tenho uma enxaqueca medicamentosa. E aí o remédio pra enxaqueca eu não passo com Tilenol. Entende? Então assim, foi ficando muito complicado. Chegou num ponto que meu médico falou assim, ou você fecha, ou você vai atender 3 pacientes por semana. Falei, doutor, como que eu pago as minhas contas atendendo 3 por semana? Então chegou num ponto que era mais viável eu alugar o consultório do que eu ter ele para atender 3 pacientes. E também eu tenho aquela questão do... Como que eu escolho 3 pacientes? Eu tinha 39 pessoas que estavam acostumadas comigo, que, de certa forma, naquele momento da vida delas, talvez ainda dependessem de mim, do meu apoio. Como que eu escolho 3? Você fez isso gradualmente? Não, eu sou filha da minha mãe, né? Minha mãe, quando o médico falou isso, ela decidiu que tinha que fechar e... Na hora. É coisa de 3 dias a gente fecha essa clínica. A minha mãe chegou pra mim do nada. Eu tinha acabado um dia de atendimento, ela olhou pra minha cara, falou, desse jeito. Já aluguei o consultório. Foi esse o tempo que eu tive, assim, pra... Eu nem desconfio, eu nem duvido disso. Ela purinha. Então, assim, foi muito rápido. E é um processo de luto. Porque naquele momento, você sabe isso, quando você forma, você tem a sua personalidade muito atrelada ao seu diploma. Quem que você é? Naquele momento eu era psicóloga. E eu tava me sentindo o máximo, porque pra gente que cresceu em cidade pequena e é muito vinculada à família,
Aquela era a primeira vez na minha vida que eu não era a Aninha, filha da Beth. Eu não era a Aninha, neta da Socorro. Você era a Aninha psicóloga. Era. E quando eu perdi isso, além de eu perder... Porque você pensa, gente, foram 5 anos investidos loucamente fazendo isso aqui. Pra chegar aqui. E agora... Eu não posso mais. E dói. Doeu. Eu fiquei muito mal mesmo. Mas você continua sendo psicóloga, né? Mas foi um processo entender isso, sabe? Assim, igual hoje... Você não perdeu, de certa Mas forma. eu tinha medo até das pessoas esquecerem isso de mim. De eu simplesmente do nada voltar a ser só a Aninha da Beth. E não que seja ruim, adoro ser a Aninha da minha mãe. Beijo, mãe. Mas a gente quer crescer na vida. E pra mim era como se você falasse, não, agora acabou. E de fato, eu acho que assim, foi depois de uns 3 anos, na verdade, que eu entendi que não tinha acabado. Porque quando você, tipo assim, igual, por exemplo, hoje acho que já tem cerca de 5 anos que eu fechei o consultório. Ou mais, não sei. Já tem estudo? Eu acho que tem. Porque eu tenho 9 anos de formação, quase 10, velho. Se eu atuei 5, é 4, 5 anos já. Quando, por exemplo... Gente, já tem isso tudo? Tem. É louco, né? Nossa, parece que foi outro dia. E hoje ainda tem pessoas que me procuram por terapia. Então Tá vendo que ficou o nome marcado, então, né? assim, mas demorou esse tempo pra eu entender que isso não ia sumir assim, que eu tinha um nível de reconhecimento, que ainda iam me chamar pra palestra, porque ainda existe essa demanda. Também, sim, né? eu palestro também. Sobre isso. Mas demorou porque o primeiro ano você fica, tipo assim, pensando, ainda tá fresco na cabeça das pessoas, ainda tá fresco. E o primeiro ano ainda é igual quando você perde alguém que você tem que ficar contando, que as pessoas, por que você fechou? Você tem que contar aquela história macetando na sua cabeça 300 mil vezes? Terminou. Não, e aí ainda tem a novela, que, tipo assim, as pessoas sabiam. Todo mundo que eu fechei era aberto ao público. Mas a minha doença ainda não era aberta ao público. Então, todo mundo que eu contava. Eu tinha 2 opções: contar que eu fracassei, né? Tipo, não, eu dei errado na minha profissão, ou então eu fali. Ou então conta que eu tinha uma doença. E aí você conta que você tem uma doença, você abre uma outra gaveta ali pra pessoa. Porque quem que é pior, né? Não tinha, entendeu? Era a cruz e a espada ali. Porque assim, pelo contrário, você tava no auge da sua profissão. Sim, eu tava na minha melhor fase. Quando eu fechei, eu tava na minha melhor fase. Não dá pra entender. Haja psicológico. Não tinha, fui pra terapia. Falei, gente, me acode aqui. Depois disso, você foi dedicando o seu tempo a outras paixões. Eu descobri que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E assim, lógico, eu sempre tive a loja. A loja sempre foi um caminho pra mim. Mas eu sempre fui aquela pessoa que tem aquela necessidade... Eu acho que você teve isso também, quando você comprou sua casa. De falar assim, eu construí isso aqui. Sim. Isso aqui é mérito só meu. Exatamente. Isso é uma coisa que acho que até pela questão da doença, pra me provar. Eu sempre tive isso. Eu tenho que garantir que eu seja uma pessoa... Eu tenho que ser um indivíduo antes de ser um grupo. E a loja hoje, ela é um grupo. Ela é da minha família inteira. Todos nós temos uma parcela e uma contribuição lá. Então eu queria uma coisa que fosse minha. No começo eu pensei que ia ser maquiagem. Aí eu descobri que eu gosto de maquiar eu. Porque não dá pra você ficar com uma pessoa na sua cadeira 3 horas, vai ficar até a cara dela ficar do jeito que você quer. Você faz muita coisa. Você faz faixa presidencial, você borda, você pinta. Incrível, né? Faixa presidencial é a melhor coisa. Negócio de Halloween. Sim, então aí eu pensei... E aí eu descobri que eu gostava de fazer maquiagem, mas eu não ia ser feliz fazendo aquilo. Eu conseguiria ter uma carreira naquilo, mas eu não seria feliz. E eu falo, o complicado é que eu saí do doce de leite, do mais gostoso da minha vida, que era psicologia, nem era pra nada, era pra não saber pra onde eu ia. Porque eu não tinha falei lá atrás, eu não tinha uma segunda opção. Eu não tinha uma ideia de carreira alternativa pra mim. E aí eu fui me descobrindo. Aí começou assim, eu sou uma pessoa muito religiosa, e eu fui me benzer. É a história mais inédita de todas. Eu fui me benzer. E, normalmente, benzedeira, elas não aceitam dinheiro. Elas benzem pela questão religiosa mesmo. Elas têm essa tradição. E eu me benzi, e eu saí de lá tão bem, que eu fiquei, gente, eu tenho que dar alguma coisa pra essa mulher. Eu preciso dar uma coisa pra essa mulher, porque eu não posso dar dinheiro. E eu saí já com essa ideia na cabeça, eu vou fazer um terço. E aqui em São Gotardo não vem... Hoje pode até vender, não sei. Mas eu tenho meus fornecedores hoje. Mas não vendia entre meio e cruz separado. Ou você comprava o terço inteiro, ou você não comprava nada. E eu tinha as pedrinhas lá em casa pra fazer o terço já. Eu já tinha as pedras que eu tinha escolhido tudo bonitinho pra fazer terço da mulher. Aí eu comprei, sabe aqueles anéisinhos que vem de dezena? Tem uns anelzinhos que tem um monte de bolinha que tem a dezena do terço. Eu comprei um daquele e um chaveiro com uma cruz. E eu fiz um terço. E eu dei esse terço pra minha avó. Só que aí eu levei, minha avó tava na loja, entreguei, minha mãe falou assim, deixa ele aqui.
Porque ela tava atendendo pra eu ver direito depois. Do nada, minha mãe, no mesmo dia, ela subiu pra casa, quando ela subiu, ela falou assim, Aninha, eu vendi 3 terços. E aí começou. Você foi fazer pra vender. E as imagens foi mais ou menos a mesma coisa. Quando eu fui casar, eu decidi que eu queria fazer aquela caixinha. E eu falei, mãe, eu vou pintar, vou comprar as imagens, vou pintar tudo de branco. Deixa eu mostrar, peraí, rapidão, Deixa. vou pegar. Tá aqui do lado. Pausa para os nossos comerciais, por favor. Coisas que padrinhos têm, gente. Eu guardo bem ali, não foi porque eu pensei que ia mostrar, não. É pra vocês verem o trabalho dela mesmo. Isso aqui é a caixa de padrinho de casamento. É que a gente convidou os nossos padrinhos assim. Aí foi meu primeiro contato com tinta e imagem foi Tá esse. focando? Tá focando, meninas? Aí eu falei pra minha mãe, vou pintar. E no começo eu tinha comprado, na verdade, só a tinta branca. Ai, não, isso é inédito. Eu tinha comprado só a tinta branca. Eu ia pintar ela inteirinha de branco e ia ser isso. Mas aí eu falei, Dá pra pôr uma corzinha? sim, né? Eu não vou me arriscar em rosto, mas vamos trabalhar com os tons metálicos. Aí eu comprei a tinta e deu certo. E foi o mesmo processo. Eu pinto, e lá em casa, a minha avó tem muita dificuldade com cheiro, por causa da questão dela do pulmão, e meu pai também. Então eu deixava secar na loja. Quando eu deixei secar na loja, as pessoas viram. E quando as pessoas viram, começou a se tentar o santo. Eu não tinha, só tinha essa imagem, porque eu comprei todas iguais. Aí eu comecei a comprar. As primeiras imagens que eu vendi, na verdade, elas são com esse mesmo padrão. Elas não tinham o rosto pintado. E a minha mãe é sempre muito assim, porque como eu não, gente, eu juro, eu não tenho muita coordenação motora. Não tenho, eu não sei nem direita e esquerda. É incrível falar isso? Não tem. E é artesão hoje. Não sei como isso aconteceu, mas eu falo que tem muita mão de Deus. Ele fechou uma porta e ele abriu eu brinco, é um portão de garagem que ele abriu pra mim. Aí eu falei, mãe, eu vou tentar pintar um rosto. E na época, pra você pintar um rosto, você precisa de uns 6 tons de tinta, pelo menos. Porque tem olho, tem cabelo, muita coisa. E eu não tinha as tintas. Eu tinha a tinta branca e um sonho. E eu tinha tinta de tecido. E aí você deixou a criatividade falar mais alto. E eu pintei um rosto. Aí o dia que eu pintei um rosto pra frente, filho, foi só sucesso. Mas nesse meio caminho eu fiz guirlanda de feltro. Eu fiz coisa demais. Você faz bonequinho de biscuit, Eu fiz biscuit também, até eu me achar nisso, então, mas pensa, isso aí com 20 e tantos anos, eu comecei a me descobrir, até eu acho, porque esse caminho aí do biscuit, do feltro, foi todo pra chegar nesse hoje lugar. A sua rotina tá basicamente, Louca. Você ajuda na loja. Sim, faço todo o financeiro da loja. Você trabalha como artesã que faz as imagens, terços, né? O que pedir ela faz. Isso aí, gente. E tem o canil também, que é importantíssimo. É a parte maior do meu tempo hoje. Ela tem uns 50 cachorros, gente. E todos muito lindos, e fofos, e com nomes maravilhosos. E um sou eu, inclusive. Não, você é o gato, bem. Não, tem o Buti, é verdade. Tem o Buti. Personalidade é verdade, é a mesma. gente. Você pode trazer ele um dia pra entrevista. Vocês dois vai ficar ótimo o programa. A Julie não ia gostar muito. Mas, gente, eu levo a Julie pra passar ela em casa, você grava com o Buti e depois tudo certo. Como que surgiu essa, paixão por animais? Sempre gostei. Eu nunca fui uma criança que não teve cachorro. Eu sempre tive cachorro. A minha mãe já gostava, então assim, mas sempre teve um cachorro lá em casa. A minha primeira cachorrinha, assim, que eu lembro mesmo, que foi a Bia, que ela viveu comigo, foi uma poodle, só que a minha era preta. Ela viveu comigo 14 anos. E foi uma experiência maravilhosa, eu amava, minha cadela sempre amei. Só que lembra aquele período ali dos 14 para os 15 anos que eu não tinha um diagnóstico, eu estava bem doente? Eu tive até hoje a gente não sabe explicar como que isso chegou. A loja ainda era naquele... Onde hoje é... Tem uma lojinha do lado da loja, esqueci o nome. Sei. Agora, acho que é Lev Store. Não sei o nome, mas eu sei qual que é a loja que você tá falando. Eu esqueci, mas um beijo também. A loja era ali. E eu estudava no colégio já. E eu lembro da seguinte cena, eu cheguei na loja e eu vi um cachorrinho. Um Shih Tzu. Foi o primeiro contato que eu tive com Shih Tzu. Na época, gente, que Shih Tzu ainda não era isso que é hoje em dia. Não era praga. Mentira, Shih Tzu puro ainda não é praga. Mas enfim, eu cheguei lá e uma bolinha pequenininha. E se eu chegar e tiver um cachorro no lugar, gente, vocês que me desculpem, eu vou cumprimentar o cachorro primeiro. E eu cheguei, a loja tava cheia. E eu olhei pro cachorrinho e eu falei, que lindo, de quem que ele é? Aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim, seu. Eu fiquei sem entender aquilo, porque eu sempre pedi um segundo cachorro, minha mãe nunca me deu. Aí a loja esvaziou, eu pensei que minha mãe tava brincando, que era de algum cliente, os clientes foram embora, o cachorro ficou... Meu mesmo. Meu? Aí a minha mãe foi me contar que uma pessoa que a minha mãe nunca tinha visto na vida, inclusive a pessoa nem mora em São Gotardo mais, depois disso ela foi embora,
não sabia de onde que a pessoa sabia a minha história, pelo que eu tava passando no período. Ela chegou na loja com um cachorrinho e falou assim pra minha mãe que ela queria dar aquele cachorrinho pra filha dela, porque ela sabia que a filha dela tava passando por um momento difícil. E que quando ela passou por um momento difícil, ela ganhou os pais daquele cachorrinho. E aquele cachorrinho, aqueles pais ajudaram ela a passar. E que ela queria fazer o mesmo, então ela tava me dando aquele filhote. Até eu nunca agradeci essa pessoa. Eu nunca mais vi ela, minha mãe nunca mais... Sabe, foi a mão de Deus na minha vida, aquilo ali. E foi o PUC, que hoje a gente tem o Pucanil. E o Pucanil foi fundado, o PUC nasceu, ele viveu comigo anos, foram quase 15 anos também. E no dia que o PUC morreu, eu já namorava com o João, a gente tava no começo, a gente tinha 3 meses de namoro. Ó a ideia. E eu falei pra ele que eu tinha esse sonho de um dia ter um canil pra mim conseguir fazer por todo mundo o que o PUC tinha feito por mim, o que aquela pessoa tinha feito por mim. Logicamente que às vezes financeiramente eu não consigo, porque era uma pessoa bem de vida na época. Mas eu falo, eu prefiro vender meus cachorros barato e saber a família que eles vão, do que vender eles a 3, 4 mil reais. Que você sabe que eu tenho cachorro que vale isso, que os meus filhotes vão valer isso, e eu vendo eles de 1.000 tranquilamente, se eu souber que a família vai cuidar e vai amar e tudo. E no dia que o PUC morreu, eu falei pro João que eu tinha o sonho de abrir um canil, e naquele dia o Pucanil começou. No dia que o PUC morre, o Pucanil nasce. E o Pucanil é importante você falar que é legalizado. É o primeiro canil, ele é todo registrado, todos os cães que são reprodutores, eles têm pedigree. É importante falar também, porque o que acontece? Quando as pessoas vão mexer com canil, é muito comum que você tenha em canil, tem as matrizes, aí a cachorra faz 4 anos, dá ela. Não, os meus cães são meus cães. Eles vão morrer comigo, nenhum deles toma hormônio, toma nada pra reproduzir antes da hora. Se eles não reproduzirem, ok, continuam sendo meus cães. Não vendi o cachorro. Se eu não achar a família certa, eu não vou vender. Ele fica comigo. Eu tenho amor para dar para todos eles. Então, todas as minhas... Eu tenho cachorro... É amor mesmo, né? É amor. Não adianta falar que a gente tem cães só por reprodução, não é. Até porque hoje, o canil, ele faz para ele. Pra ração, porque a ração deles ainda é de primeira linha. Todos eles tomam vacina. Os bebês tomam aquela vacina importada, aquela pup antes dos 30 dias. É tudo muito certo, porque eles continuam sendo os meus cachorros. Fora que tem os que a gente adota por fora. Ali, tem cachorros que eu adotei mais velhos. Eu tenho um que eu tava contando aqui antes, que ele tem nanismo. E ele falta a pré-ganal, então ele anda igual vaca. Ele não sente que ele tá fazendo cocô. Tadinho. Ele foi doado, inclusive, por isso. Então, assim, a gente não tenham essa ideia de canil, de matriz de reprodução, quando a gente fala disso, porque não tem nada a ver. Quem for na minha casa e ver meus cachorros, sabe disso. É uma outra realidade. Eu brinco que assim, na próxima vida eu quero vir cachorro meu. Não é nem qualquer um. Inclusive, falando disso, você pega minha bolsa pra mim, por favor? Eu contei pros meus filhos que eu viria aqui. Pra quem? Pros meus filhos de 4 patas, pra todos. Que você contou pra Contei pra eles. Tive uma coisa, mamãe não vai, porque eu não vou voltar pra minha casa hoje. Falei com eles, mamãe não vai voltar pra casa hoje, porque ela vai lá na casa do tio Paulo Henrique pra gravar um podcast. Tio Paulo Henrique. E aí eles queriam vir. Eu falei, gente, sem condições. A Julie não gosta e não cabe todo mundo. E aí eles pediram pra mim te entregar um presente. Oh, meu Deus. Eles pediram pra mim te entregar um presente. Compraram lá na loja da minha mãe e mandaram com uma cartinha. Aqui, ó. Meu Deus. Mandaram um presente pra você. Ai, todos os seus sobrinhos. Eu devo abrir agora? Pode abrir. Eu imagino que foi o Boutique que escolheu, porque vocês dois têm mais em comum. Ele entende, ele sabe meu gosto. Vocês têm uma coisa ali, né? Mas eu acho que vale você ler a cartinha primeiro. Tá, deixa eu abrir a carta primeiro, então, que a gente vai direto no presente. Mas é porque a carta tem todo o propósito, entendeu? Eles explicaram. Meu Deus, olha isso, gente. Tem a assinatura de todos os cachorros aqui. E são muitos. Tio PH. A mamãe contou pra gente que iria no PH Cast e nós ficamos muito animados e imploramos pra ir com ela. Mas ela disse que no horário da entrevista, criança de 4 patas já precisa estar mimindo. A Júlia é acordadíssima aqui olhando isso. Mas ela é uma senhora. Então resolvemos nos fazer presentes te dando um presente. Trocamos nosso petisco da semana nessa pulseira de prata. Olha, você falando da pulseira. Perdi, peraí. Essa pulseira de prata para você sempre se lembrar dos seus sobrinhos caninos. Com caurinho e muitos lambejos. Ela tem a assinatura de todas as minhas crianças, com nomes ótimos. Todos têm nome, olha. Preta, Balu, Luca, não vou ler todos. Yumi, Hugo. E todos têm nome composto, né? A gente precisa enfatizar essa parte, que a gente precisa poder dar. O presente. Gente, incrível, né? Eles fizeram questão. Na minha formatura, parecia que alguém tava me pedindo em casamento. Foi lindo. Cara, que chique. A gente tem uma cultura de presentes incríveis, né? Não, é difícil de acompanhar. Eu sou pobre, eu não sei abrir as coisas.
Aprendeu. Olha isso, brilha mais que a Aninha. Ah, não, mas é porque hoje eu passei pouco iluminador. Muito obrigado, amei. Cabe no meu dedo, assim? Não, eu acho que é bom. Pulseira, né? Vamos fazer um momento? Vamos? Vamos, vai. Na sua formatura a gente fez isso, a gente faz de novo agora. Aí na formatura, inclusive, tem uma foto ótima do momento da entrega. Tem várias coisas. Tem um pingente lindo ali que eu ganhei. Mas isso não fui eu que te dei, são seus Eu vou ter que tirar as outras agora, porque ele estourou muito. Mas amei. Muito obrigado. Acho que você vai ter que tirar um pouquinho. Não, acho que depois dá pra é um presente dos nossos... Dos seus sobrinhos. Dos meus sobrinhos, né? Então, muito João Vitor não teve nenhuma participação, todos. tá? Manda beijo pra ele. Beijos pra vocês. Amei, amiga. Obrigado. A Buti escolhe bem, né? Aninha, vou te falar uma coisa. A gente conversa mais como da cobra, então tem assunto ainda. Que não Vamos foi abordado. ter que acelerar. Você consegue, vai. Porque eu quero brincar com você aqui ainda. Tem umas folhas Ai, meu aqui. Jesus. A gente vai fazer a brincadeira. Vai ter trabalho pra dar corte, né? Mas antes, me conta uma coisa aqui. Só pra encerrar o assunto profissional que você tá Vai lá. hoje. Como que o pessoal acompanha seu trabalho? Porque eu sei que tem um Instagram do Canil, tem Instagram... Né, que você acompanha seu lado artesão. Quem quiser saber da questão da doença, porque sempre que a gente fala em qualquer lugar, mesmo quando é palestra, sempre tem alguém curioso. Aí é no meu Instagram pessoal. Normal, no Aninha Dias Dia, normal, tem nos destaques lá, tudo bonitinho. E eu também não importo, porque eu sei que gera curiosidade, tem muita gente que fica realmente curioso com isso. Eu não levo nenhuma pergunta mal, pode chamar, perguntar, não tem critérios pra isso. Agora, quem quiser acompanhar... Tem a noção também, né, galera? Assim, ela tá falando... porque também eu posso bloquear, né? Tem um botão de bloqueio também, ele existe, e a gente, se precisar, usa. Mas não vou ser mal educada, vou só te bloquear com uma maior educação. Aí, quem quiser acompanhar os artesanatos, essas coisas que a gente vai postando, os bordados, aí é no Instagram da Aniarte. A minha mãe também posta, às vezes, no Instagram da loja, né, eu acho. E o do Canil é um Instagram separado, que é o do Canil SG, que aí a gente posta... Não só filhotes pra vender, a gente posta os nossos cachorrinhos. Acho que muita gente não sabe, né? E assim, às vezes vai buscar algum cachorrinho fora de São Gotardo. Sim, e você tem vários... Tem, a gente tá com ninhada, inclusive agora, uma ninhada de Shih Tzu. Linda, linda, linda. Coisas mais bonitinhas da mãe. Tem outra pra chegar agora, tem uma grávida lá em casa. Mas... Isso, a gente não diminui a questão de adotar também. De forma... Inclusive, eu sou uma grande defensora, adoto eles. Isso. E lembrando sempre, gente, quando a gente fala de causa animal... Cachorro não é objeto. Igual o Paulo Henrique tem a Júlia aqui. A Júlia tem todos os anos possíveis, né? Que um cachorro pode ter. Acho que ela tem 13. E se eu começar a falar, eu vou virar chorar e não para. Acontece. Não é brinquedo. A Júlia agora tá numa fase, igual eu te vi, em papatos, que ela precisa de cuidados. Então, se você quer ter um cachorrinho, independente dele ser adotado, dele ser comprado... Tenha isso em mente. Ele é parte da sua família, sim. Porque eu mesma, às vezes, eu recebo algum cachorrinho que tá com 12, 13 anos. Eu pego, porque eu sou louca. Meu Gardenal já venceu há muito tempo. Eu pego, mas assim, é uma judiação com o animal. Até que ele se adapta à minha rotina. Porque o animal, às vezes, ele vem começando com cegueira, começando surdez. Então, ele quer o dono dele. Então, independente de ser comprado ou não, porque, gente, as pessoas têm uma ideia de que, eu vou adotar um vira-lata porque fica barato. Não existe cachorro barato. Cachorro gera custo. A saúde dele, ela tem um custo. Se você der uma ração muito ruim, vai ter um custo para a saúde, você vai gastar mais depois. A gente tem que fazer acompanhamento de vacinação, tem que fazer consulta de rotina. Então, assim, é uma responsabilidade. Ele é um membro da família. Não é barato. Hoje o que eu gasto com a Julie... É absurdo. É remédio manipulado todo mês. Gardenal, ela toma 2 vezes ao dia. Remédio até de adultos, Toneurim... Fora consulta, igual eu levei papatos outro dia. Fora a vacinação, ela que é cardíaca, né? Então, assim, tá super bem aqui em casa, amo e tal, mas ela é uma cachorrinha idosa e que gera custo. Eu faço o que eu puder por ela, então... E eu falo assim, eu tenho 38 cães hoje, porque eu sei... Eu acho que são 38. Pode ser que sejam 40. 38, assim, sem contar porque eu não conto os filhotes que estão nascidos na maternidade lá, como dentro desses cães. São 38 cães adultos, vamos colocar assim. Porque eu tenho porque eu tenho condição de ter esses 38. Já teve mês que eu tive que tirar de mim. Eu brinquei com meu pai esse mês e falei assim, nossa, eu esperei o ano inteiro pra gastar alguma coisa na Black Friday. Pra não gastar nada agora. Gastei NexGuard pra 38 cachorros. Então, assim... Não é barato. Não é barato. Mas é uma coisa que eu faço feliz. Eu escolhi ter eles e eu escolheria eles 1000 vezes. Eu faço isso lá em casa.
Que, ai do João, se ele me pedir pra escolher entre ele e os cachorros. Vamos ter uma briga boa pra ver qual coberta que ele vai levar embora. O João divide os mesmos... Gostos. Graças a Deus, eu encontrei um parceiro que eu brinco assim, mas eu sei que ele nunca na vida vai me pedir isso. Porque, primeiro que ele sabe o bem que faz pra mim, o lugar que os cães ocupam. Porque diante de todos os nãos que eu tive, os cachorros sempre foram meus sim. Sempre. Eu encontro isso neles todas as vezes. Aninha, você casou, né, com o João. Foi um casamento lindo. A gente não vai nem entrar nesse tópico, porque senão a gente vai longe. Sim. Mas foi incrível, né? Inclusive, fui padrinho maravilhoso. Assim. O padrinho mais bonito? Mais bonito, com certeza. Sim, eu lembro. Eu posso falar que eu tava mais bonito que o noivo. Só não tava mais que meu pai, que meu pai também já fala que ele ganhou do noivo, com certeza. Assim, tô brincando. Um beijo para todos. Talvez ele não esteja, gente. Mas você cozinha? Eu sei cozinhar. Como que agora, esposa do lar, né? Como que então, faz? Teve a questão do cuidado. Foi mais um cuidado que teve, porque o fogão, eu, né, colecia, entendeu? A minha mãe, foi a primeira coisa que minha mãe falou, mãe, vou casar. Ela comprou um cooktop de indução. Pra não ter chama. Porque eu posso pôr fogo em qualquer coisa. Na casa, não, entendeu? Ah, ótimo, então. Mas você faz alguma coisa? Não, eu sei cozinhar. E modéstia à parte, cozinho bem. Acho que eu nunca comi sua comida. Vamos programar isso aí? Fazer um estrogonofe? Fazer um arrozinho ali? Uma coisa básica. Vamos te receber lá em casa. Pode. Não quero gelatina fit. Tá bom, eu faço uma coisa gorda mesmo. Ah, obrigada. Podemos agitar. Mas eu tô te fazendo essa pergunta porque você sabe que o tempero da comida é super importante pra ela ser gostosa, né? Então, alho é uma coisa que você gosta? Amo. Põe em tudo. Inclusive, tem pote de alho frito lá em casa, tem o alho normal, eu ponho em tudo. Então, vamos falar aqui, ó, usar alho brasileiro, que é, né, importante, diferente. Inclusive, no mesmo dia da Melissa me patrocina. Um dente de alho roxo, o alho brasileiro, equivale a 5 do alho chinês. Então, assim, né, economia também. E um dos nossos parceiros aqui do PHcast é a ANAPA, Associação Nacional, né, dos Produtores de Alho. Nacional! Escuta, nacional. Achei chique. Está com a gente aqui desde a primeira temporada do PHcast. E eu preciso falar sobre eles, né, que é uma associação aí que apoia realmente o produtor, que está por trás de toda a cadeia, né, alimentícia aí do que cerne ao alho. Então, assim, é uma associação muito importante que luta mesmo pelos produtores. Para o alho chegar no mercado, chegar na mesa do consumidor ali, tem diversas etapas que precisa realmente desse apoio que a ANAPA busca para os produtores. Seja ele pequeno, médio ou grande. É o por trás das câmeras que faz toda a diferença. Exatamente. Né? As pessoas não têm ideia da dimensão disso, né? Então, assim, é muito grande mesmo. É uma associação que está há muitos e muitos anos nessa luta, né? E tá aqui com a gente também apoiando o PHcast, até pra gente conseguir dar voz a isso, né? E a essa causa, e explicar. A gente tá numa região do agro que é super valorizada aqui, e é importante as pessoas entenderem, né, sobre tudo que tá por trás dessa produção. Sim. Então, um abraço aí pra toda a equipe da ANAPA. Abraço, me patrocine, ANAPA. E vamos comer alho brasileiro. Amém! Aninha, ó, não quero nem que você prolongue muito nessa pauta, mas eu quero que você cite, né? A gente já falou de curiosidades, uma delas é a Melissa, que você é apaixonada por Melissa. E você me contou outras duas, né? Que você ganhou não sei o que da matemática, que foi lá, não sei lá. Já foi importante, menino. Me conta sobre isso. Agora tem Kumon aqui de novo. Inclusive, pais que estiverem vendo isso, por favor, coloquem os filhos no Kumon. É a melhor coisa que você vai fazer pela vida deles, é isso. E mantém ele lá. Ele vai pedir pra sair, você deixa lá. O Kumon é um método de ensino, né? Que ele foca em desenvolver alunos autodidatas. O que é autodidata? O aluno que ele não precisa do professor. Estuda sozinho. Por isso que eu sempre fui a aluna que era CDF, mas não ficava... Estudava sozinho em casa. Sim. Eu sempre dependi de tanto... E é uma dificuldade que eu tenho até hoje, as pessoas me ensinarem as coisas. Eu não faço curso de nada. Tenho horror a fazer curso. Aprendi a pintar sozinha. Tudo meu sempre foi muito assim. E eu aprendi isso com o Kumon. Eu entrei pro Kumon, acho que, se eu não me engano, com 8 anos. Comecei o Kumon de matemática. E, se eu não me engano, eu fui a segunda concluinte aqui do curso. O curso é longo e quando a gente já tá no fim, você aprende matérias de faculdade de engenharia. É incrível. E dentro do curso, eu concluí o de português e o de língua pátria. O que é língua pátria? De português, não, desculpa. De matemática e de língua pátria. Chama língua pátria porque o Kumon é um curso que ele é mundial. Ele começou no Japão. Aqui a língua pátria é o português, no Japão a língua pátria é o Japão, nos Estados Unidos o inglês e assim vai. E a gente tem os bloquinhos. É super legal. Eu sou minha CDF, eu gosto. Eu me apaixonei por matemática assim. E aí, quando eles têm uma noção de série. Média, assim, por exemplo, você é um aluno da primeira série do Fundamental. E no Kumon, como você já conseguiu avançar, você está aprendendo matéria da 4ª série do ensino fundamental. E eu
fui adiantando. Eu sei que eu cheguei a ficar 6 anos adiantada em relação à minha série escolar, em determinado período. E aí tem premiações. Dentro dessas premiações, o aluno que ele é de 3 anos adiantado à frente, tem a premiação que ela é estadual. Você é tipo o jovem Sheldon? Ah, não, eu sou mais bonita. Tem a nível nacional, eu não lembro de ter. A nível nacional, a gente recebia, tipo, uns livrinhos que tinha relacionado todos os alunos do Brasil, em ordem, na ordem de adiantado. Você tava em qual? Eu cheguei no 6º lugar no Brasil e no 1º lugar em Minas Gerais. Olha Aí, só. quando você chegava nessas colocações, você recebia placas. Eu tenho placa, medalha, tudo lá em casa. Muito A primeira palestra que eu dei, inclusive, foi pelo Comum. Eu dei quando eu concluí de matemática, eu tinha 14 anos. 14 anos. Que eu fiquei. E aí, eu dei uma palestra lá no Expo Minas. Lá em BH, gigante. Lá em BH, para 600 pessoas. Gigante A minha primeira Expo palestra. Minas, é lá que acontece o Fire. É lá. Eu dei a minha primeira palestra. Foi naquele palco que eu subi para dar minha primeira palestra. E eu sou amigo dela. Anda comigo no recreio. Outra curiosidade, que isso aí é, como se diz, eu não sabia, descobri Não agora. fiquem me pedindo pra fazer conta de cabeça, porque tem muito tempo que eu não treino, tá? Não, mas se você treinado, volta rapidão, não? Não, eu tenho facilidade pra fazer conta, tenho até hoje. Mas assim, eu não consigo fazer. Porque antes eu fazia conta, tipo, de 3 dígitos multiplicado por 3 E dígitos você no pensa ar. rápido também, né? Você Isso sempre foi assim. vai ganhar na brincadeira aqui. Você vai me Adoro. esperar. Mas eu posso perder, porque a gente não ganha do dono da casa, né? Ah, tá. Então você finge. Eu vou te dar uma marmelada. E outra curiosidade é que você gosta muito de ler também, né? Amo, apaixonada. E sempre gostei. Leitura. E livros de um tema um pouco... Macabro? Talvez. Pra vocês entenderem a loucura que é essa menina, vai, conta. A minha avó me contou, porque eu não lembrava, que quando eu era menina, eu já pedia, por exemplo, se as pessoas minha avó falava assim, vou te dar R$200 de aniversário, eu pegava R$200 em livro. Eu sempre gostei. E eu tentei ir pelo caminho das meninas, entendeu? Eu tenho a coleção quase inteira do Diário da Princesa. Não. Li. Mas não é aquela coisa... E aí eu comecei a descobrir, porque quando a gente faz o Kumon de português, tem a literatura básica também, porque a gente aprende literatura. E aí eu comecei a ler algumas coisas mais clássicas. E aí eu li Crime e Castigo. Aí se você vê um negócio que chama Crime e Castigo, crime. Já morreu alguém. Aí eu descobri que eu não gostava de ler o livro se ninguém morresse. Entendeu? Tinha que morrer um personagem. Romance, eu nunca suportei livro de romance. A galera ficou naquela coisa com 50 tons de cinza. Gente, não passa nem perto de mim aquilo. Não suporto, nunca gostei. Livro de romance, pra mim, é... O mais longe que eu vou chegar ali é na literatura infanto-juvenil, pegar um Harry Potter. É o mais tranquilo que eu vou ler. Você gosta mesmo de... O que eu gosto de true crime. Que é a literatura que a gente tem hoje. Nem eu. Mas a gente finge. É a literatura que a gente tem hoje. Eu amo, mas eu gosto de assistir. Mas quando você começar a ler, você não assiste nunca mais. Eu preciso dar... A quantidade de detalhe que você tem ali na leitura, ela é... E tem uma editora que eu sou apaixonada, inclusive, que é que eu vou te emprestar o livro dessa editora, que é a Dark Side, que pra gente que gosta dos negócios muito detalhadinho, bonito, todos os livros são de capa dura. Sabe? E tem umas coisas dentro, tem umas imagens, uma descrição detalhada. Eu sou simplesmente apaixonada. Eu não leio, não, eu como. Quando o povo começou a entender o Ted Bundy, querida, eu já sabia até o CPF dele. Você é perigosa. Então, eu sei sumir com o corpo. Credo. Com essa frase maravilhosa. Encerramos o episódio de hoje, não, brincadeira. Aria, mas nosso tempo tá estourando mesmo. Ai, e que pra pena. fechar o nosso podcast, você tem alma de criança. E eu acho que juntos... Só não tem o RG, querido. Eu acho que juntos a gente faz uma dupla de crianças. Sim. Então eu resolvi fazer uma brincadeira que muito básica, todo mundo conhece, que é a dedanha, stop. Você pode me dar só um minutinho pra falar uma coisa que eu queria muito falar? Porque a gente falou muito da minha doença. Claro, pode falar. Porque eu tenho certeza absoluta, porque eu escutei isso na vida inteira, vai ter muita gente que vai assistir o episódio e falar assim, nossa, mas ela não tem cara de ser doente. E eu quero dizer que doença não tem cara. Gente doente tem. E eu sempre disse isso e eu volto a repetir. Eu não sou uma pessoa doente, eu tenho uma doença. São duas coisas completamente diferentes. Eu não sou vítima dela. Eu tenho o meu lugar de fala. Eu sou uma pessoa apesar da doença. E não é legal isso, porque as pessoas tendem a diminuir todo mundo a um diagnóstico. Eu já tive muita conquista minha diminuída. Por exemplo, essa. Eu já escutei muita gente falando assim, nossa, ela conseguiu formar no Kumon pra quem tem a doença, né? Não, pra qualquer um. Pra qualquer um é uma conquista.
Formar na faculdade para qualquer um é uma conquista. Estar aqui hoje conversando com você diante de tantos profissionais que poderiam estar, para qualquer um é uma conquista. Então, eu tenho uma doença, eu não sou uma pessoa doente. E passem a ver as pessoas com diagnóstico assim. Ninguém é só um diagnóstico. Antes disso, a gente é ser humano e a gente tem muita capacidade, muita habilidade, muita coisa para oferecer. Você é a prova disso. Quanto que você faz, o quanto de coisa que a gente já conversou aqui, que se reinventando sempre, fazendo o que ama, né? E isso não sou só eu, PH. Todo mundo que tem qualquer tipo de condição, nem falo de doença, transtorno, síndrome, tudo, pode, desde que não se limite a essa caixa. E muito do não se limitar a essa caixa é que as pessoas à sua volta não te limitem a essa caixa. De novo, a sorte que eu tive com a minha família. Porque eles me colocavam pra... Não, tenta. Se não der certo, ok, mas tenta. Faz. Se você não conseguir, beleza, mas tenta. Te incentivaram Sim. sempre, né? A importância de ter uma base familiar bacana, um apoio, né? E até a questão, por exemplo, que tem gente que não tem relações tão próximas com a família, até amizades. É aí que você descobre se um amigo é amigo. Não é a questão de te colocar nesse lugar de coitado, eu vou levar a canja pra você. Não, ele falava, não, vamos. Você caiu, eu te levanto, vambora. Eu brincava muito, eu acho que eu já cheguei até a brincar disso com você, que se eu saísse em algum momento e eu apagasse, falava, deita comigo e fala que é trend pra tirar foto. Eu posso cuspir. E vida que segue. E vida que segue. Se tiver muito homem bonito, quando eu era solteira, fala que é o príncipe encantado, que eu tô esperando pra me acordar. Mas já achei, gente, não precisa mais. Agora é só trend pra tirar foto. Com esse clima agradável, vamos fechar agora o nosso podcast com a dedanha. Ai, adoro. Só que não é uma básica dedanha, é uma dedanha de adultos. Ai, eu sou boa de criança. Não, é de adultos. Eu ganhava no consultório. Bom, já deixei escrito aqui. O PH vai falar uma letra aleatória pra nós e a gente vai escrever bonitinho. E PHW depois a gente não conta vale, pra tá? vocês. Uma letra básica, PH. P. P? Tá. Ah, não, mas a gente consegue. Não vale stop, né? Vale, ué. Não! Porque tem que pensar, isso aqui é tudo coisa que tem que pensar Tá, muito. então bora. A gente faz e daqui a pouco volta? Pode ser. Eu acho que é melhor, porque senão a gente Tá, ia ficar olhando pra então- cara do outro pensando. Já voltamos. Voltamos do nosso intervalo comercial do PH Cash, onde comemos delícias do tempero do chefe e pensamos bastante pra fazer esse Difícil, stop. gente. Que não foi um stop, é uma dedanha sem stop porque foi difícil. Aninha, eu vou começar. Eu falo um, você fala outro. Não, você puxa o título e aí eu falo em seguida. Tá. Você começa todos, vai. Beleza. Me dá ansiedade. A letra, só lembrando, gente, a letra era P que o PH falou. Estamos no PH Cash, então é a letra P. Ele só contrata funcionários com a letra P. Me dá ansiedade com a letra P. Você começa, pode Eu falar? vou falar É, então. vai, querido. Pensar demais. Ah, mas você não faz, né? Então você não tem ansiedade. Penso demais? Você tá doida? A coisa que eu mais faço Ai, é gente, pensar se você demais. pensar, se você não fazer certas coisas que você faz. Eu penso e erro, do mesmo jeito. Então tá bom, e tudo bem. O que me dá ansiedade? Os problemas amorosos do PH. Porra, vai me expor. Vai me expor. Mas me dá ansiedade. Não, explica a regra da nossa dedanha. A gente definiu que não vai ser, tipo, coisa diferente, não. Quem vai falar qual resposta foi melhor é o PH aqui do filmmaker. Eu ganhei, né, PH? Ponto pra mim. Ai, Ponto pra mim. obrigada. 10 Tá. pra mim. Eu aqui. ganho 5, pelo menos? Não, você ganha a participação. Tá. Já chorei por Essa é clichê, perder pessoas. pessoas erradas. Você ganha porque suas pessoas erradas são péssimas. Eu vou deixar ele ganhar. Porque não valia a lágrima, entendeu? Desculpa quem estiver vendo. Tá, tem um 10. Primeira vez que você ganha 10 por isso na vida. Prazer. Prazeres da vida adulta. Esse é primeiro, querido. Pão de queijo saindo do forno. Ai, é bom E mesmo. eu coloquei pagar boleto também. Coloquei 2. Não, eu coloquei pagar todos os boletos sem usar o cartão de crédito. Tem essa especificação, entendeu? Eu vou ficar com meu pão de queijo pra não ficar. Ai, você nunca acabou. Mas assim, sem usar o cartão. Como é que é? Pagar? Todos. Não é pagar um boleto. Você chega no fim do mês, você paga todos os boletos e não usa o cartão de crédito. Não usar o cartão? Não Nunca usa. mais? Não usou naquele mês pra pagar o boleto, entendeu? Não, mas eu nunca usei cartão de crédito pra pagar boleto. Então você tá mais rico que todo mundo aqui. Não tá bem. Tem como fazer isso? Ué, você tem um boleto, você passa. Passa o cartão no boleto? Não, passa. O boleto no cartão, na verdade. Não sei que não dá suas dicas financeiras aqui não, que você vai dar ruim. Não, mas minhas dicas não são boas, gente. Vai na LLE Contabilidade que eu te explico como é que você faz pra viver direito. Mas é muito prazeroso você não ter uma fatura de cartão depois de quitar as contas todas. É muito bom mesmo. Mas nossa. amo comida, um pão de queijinho saindo da hora ali com cafezinho também. Mas você já parou pra pensar que nesse boleto aqui que você pagou e você pode ter comprado até o pão de queijo? Pagar boleto, vamos resumir em pagar boleto. Não, Tá? mas tipo assim, Sem cartão sem de- ficar no negativo. Tá bom. E aí, PH? Ah, mas um pão de queijo vai.
Devia ter pensado no... hein? Calma! Eu posso te cancelar mais vezes aqui. Motivos que eu seria cancelado. Por falar demais. Esse é mais eu, né? Mas o meu eu acho que pelos Eu pensamentos... falo sem pensar, às vezes eu já falei. Eu não. Eu acho que pelos pensamentos que eu não verbalizo, entendeu? Aquela hora que você olha pra pessoa, julga e você fala... Por esses pensamentos, eu facilmente... Pensamentos intrusivos. Eu acho que ele tá até bem-vindo, eu só não falo mesmo. E aí, PH? É o empate. Empate? Empate. Nossa, você continua na frente. Sim. Tá, 5. Deveria ser crime. Vai, o que você pôs? Pedir pra voltar com ex. Eu acho que você tem um ponto. Eu concordo que devia ser crime, mas o meu também é muito bom. Eu acho que pedir o último devia ser crime. O último de qualquer coisa. Você tá com um pacote de bolacha, a pessoa vem e te pede a última. O último tridente, entendeu? É. O último docinho. Pedir o último... Até porque senão rouba o namorado, né? Você Ah, dá não o primeiro sei, e o né? último. O último eu não sabia, pensei que era só o primeiro. Pra mim, os dois. Não, pedir o último... Não, é muito ruim. A última Pode falar, pega ponto pra mim, né? Então não, ponto pra mim. Não. Pedir pra voltar com o ex. Vai é que o seu feio. ex é bom, né? Pedir o último não tem uma circunstância atenuante pra isso. Presente ruim com a letra P. Que Esse você- aqui eu Tá fiz o que fraco, você gente. falou. Eu falei porta-retrato. Porque vamos pensar. Nossa, eu te dei um Aqui- porta-retrato no meu casamento, Paulo Henrique. Mas eu quase não falei isso, porque tá até aqui. Ficou eu também pedrado, falei, né? Mas tá vendo que tá na caixa guardadinho com muito carinho e amor? Gente, ele gostou tanto que ele não expôs a foto. Eu não expus, porque tá fora da decoração da minha casa. Aí, Eu sou metade. sabe o que é o difícil? O difícil é ser amigo suficiente da pessoa pra entender que isso não é ofensivo. Claro que não, eu te amo, tá aqui guardadinho. Eu entendi, tá tudo bem. Tudo certo. E qual que é o seu? Da próxima vez eu vou me preocupar em escolher uma foto na paleta de cores, tá? Eu vou tentar. Eu coloquei porta-treco, porque pra mim porta-treco é mais um treco, entendeu? Tá. Não tá resolvendo meu problema. Eu preciso mais de um baú. Ponto pra mim. PH vacilando. Não, no meu presente ainda não. Na cara do... Tinha que ser menos 10 esse aí. Coisas de fim do mês. Vai. Com a letra P. Parcelar compras porque o cartão já tá estourado. Tá quase pra estourar ali, então vou ter que Esperando parcelar. virar já, né? Tem Eu que- coloquei uma que acontece comigo todo fim de mês. Pobreza. Entendeu? Meu salário acaba, ele entra e sai. É passagem. Pô, mas não é fim do mês, isso aí no início já Não, tá. mas no dia que você recebe, tipo assim, pode ser 3 segundos, mas você se sente rico. Ai, quem vê? Pra quem o ponto? A pobreza ganhou. Porque você consegue parcelar, porque você ainda tá bem. Não, já deu ruim pra mim. Fiz e faria de novo com a letra P. É você primeiro, Paiaca. Pisar no Rio de Janeiro. Eu que não costumo querer deixar. Eu porque piso não... muito, eu quero pisar sempre, se deixar. Fiz e Deve, faria ter, de deve novo. ter a marca do seu pé lá, né? Não, eu puxei seu saco. Participar do PHCast. Não, é ponto pra mim. Esse aí não tem como, não. Obrigada. Rio de Janeiro continua lindo, mas o PHCast tá mais. Ai. Essa aí vai ser a frase de início, assim. Eu acho bom o merchanzão lá. Acho chique. Porcelanato. Não, o meu não é, mas eu acho chique. Amigo, mas um chão de madeira é mais caro, sabe assim? Mas eu acho chique porcelanato, gente. Na casa, tudo porcelanato, assim, aquele lisinho brilhante. Não, eu acho que se for um mármore mesmo, porcelanato. Eu acho chique, gente. Vai me julgar? Nossa, não, você pode ir lá pra casa e tirar foto aí deitado no chão. Tem alguns. Bonito, eu Tá até vendo? limpo pra Mas você. aqui, porque eu não tenho porcelanato. Não, mas o que eu coloquei que eu acho chique, você vai ver. Eu acho muito chique a pessoa que pede a conta usando o dedinho, sabe? Faz assim. Porque aqui em casa a gente grita, amigo! Ô, parceiro, meu chefe, entendeu? Quando eu fui acho. fazer essa brincadeira, tinha lá. Como que chama o garçom? Com a letra P? Pipiu. É parceiro, amigo. Parceiro. Parceiro? Entendeu? Piu-piu não fica bom. Coisinha é bom. Mas eu acho muito, gente, eu acho que a pessoa tem uma noção do lugar dela, entendeu? Ela tem certeza que no restaurante ela vai olho fazer assim, isso ó. aqui e o cara vai Quando ver o ela. garçom não tá nem vendo. Tipo, Não, mas tá- essa tá pessoa, louco. ela tem um seguro de si que ela sabe que o garçom vai ver. Agora a gente grita, ô chefe, sacode a mão assim, vai no caixa. Aí ele Amigo, fala, esqueceu de mim. Não quero, não. Tá, porcelanato ou o que é que você pôs? Pedir a conta fazendo assim. Pedir a... Ah, foi fino agora. Foi fino. Nossa, mas é Não, porcelanato tem em muito lugar. Eu tô falando com o rei das coisas chiques. Ele julga tudo. Ele é tudo... Ai, vou mandar junto, vou te contar meus pensamentos intrusivos, aqueles pelos quais vamos cancelar. Acho cafona. Piada de fim de ano. É pavê pra comer, entendeu? Ai, do tiozão, eu também É. não gosto, não. Mas eu coloquei uma coisa que não vai ser horrível, mas vai ser muito ruim. Metade da audiência que gostou de mim até agora, Vai acabar com você. talvez esse seja o motivo pra eu ser cancelada.
Diga. Pedir pra levar um pratinho. Eu faço. Eu sempre eu faço faço, isso. mas é cafona. Você concorda comigo? Eu toda vez que vou na sua casa eu levo um pratinho. Eu faço e não vou parar de fazer. Você não faz, eu nunca vi você fazer nada disso. Que isso, filho? Amiga, eu tenho essa. Mas é porque a pessoa ofereceu, a sua avó, leva um doce. Não, Seu mas, casamento não, vai carregando. não, mas eu acho feio pedir pra levar o pratinho. Não é levar o pratinho, entendeu? Ah, tá. Você, do nada, você tem uma tia-avó na sua casa. Ah, eu posso levar um Posso pedaço levar de pra bolo te pra minha colher? cachorra? É, entendeu? A pessoa não te ofereceu o pratinho. Eu acho feio pedir pra levar o pratinho. Tá. Levar o pratinho, gente, tá liberado. Continua levando. Eu também acho que ele ganhou. A Júlia tá em cima da cama, do nada. É dela, né, a cama. Então. É dela aquela cama? É ela que usufrui. Gente, ela tem um quarto, ok. Me odeio, mas não ao ponto de. Essa eu vou ter que contar. A minha que me chutou aqui, platinar o cabelo. E a barba também. É. Pintar coisas de amarelo. aqui Nem minha no Carnaval cabeça. do Rio de Janeiro, porque depois eu fiquei pensando que talvez você Uma seja meio coisa bem pedida. moderna, de repente, Paulo talvez. Henrique, Paulo Henrique, Mas logo no outro dia eu você vai pinto ficar só feio. Essa coisa de ficar moderna é uma coisa de Bruno Gagliasso pra Eu te cima. chamei, foi pra me humilhar? Que é? Não, você me chamou pra te humilhar filmando, porque no natural é o comum. Tá bom, e o que você pôs? Eu coloquei, também vou ser cancelada de novo. Publicar o arroba do marido do namorado no perfil. Porque ela... Ai! Não, nossa, você Ai, ganhou muito. Você gente. ganhou com certeza essa. Eu não consigo me odiar a ponto, Nem a esse vou ponto, não, perguntar o sabe? PH, é. E a opção de Com cada aliança. Não, e o pombinho, Não, e quando entendeu? a pessoa toma posse do Instagram da outra também, tipo, sai removendo as pessoas. Também não gosto. Não, Não, acho possessivo. e pedir tem outro P aqui, ó. Pedir a senha do celular do coleguinha. É. Ah, já não tem pra quê. Você tem o seu, né, Também colega? um zero aqui. Representa o Brasil, você vai falar primeiro. O seu vai ser muito bom, então, né? Não sei. O meu é um PF. Um bom PF. Com certeza Não é, representa tipo, mais do que Porque, eu pus. porque eu tenho a impressão de que pra fora não tem essa coisa, tipo... Eu não sei, eu já vi alguém falando isso, que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos não tem essa cultura de... Tem Nunca um... foi pra fora, então... Não, eu também não. Gente, vocês escutaram eu falando, vi falar. É o máximo que eu chego. Mas que, tipo assim, que não tem essa cultura de comer a mesma coisa todo dia. O Brasil tem esse negócio do arroz, feijão e carne. É muito nosso, eu acho isso. É, PF. Tanto que a gente passa sufoco na quaresma. Eu pus o que vem na minha cabeça, Pablo Vittar. Não deixa de representar. Representa também. Ah, então vamos dividir esse negócio do Pablo Vittar com o PF? 5 pra cada. Eu consegui imaginar. Eu acho que você ganhou. Como? Vamos somar. Eu sou ruim com a som. Você que ganhou comum lá. Eu fiz 10, 15, 25, 35, 45. Eu não consigo 55, falar, 65, fazer conta com a 75, pessoa falando. 80, desculpa. Então, fiquei lento. 80? É. Nossa, eu vou errar. Eu vou de lavada. 10, 20, 25. 35, 40. Só o dobro que você fez. PH, perdendo pra mim desde sempre. Ai, tinha que ter um copo de Acabou, dose. tchau, gente. Com Deus. Eu não sei perder. Eu tô brincando. Desliga essa câmera, desliga. Acabou, vou embora pra minha casa. Fala, Vou embora aqui. fala assim, a câmera é minha, eu não vou te filmar mais. Eu não vou postar esse episódio mais também. Você vai sim. Porque, eu não gastei essa produção inteira pra mim ficar no off, não. filho. Chegamos aí ao fim do nosso episódio, então. Com amiga. muita humilhação, né? Mas foi incrível. Risada. Eu também... Amigo, agora sem puxar saco. Estar na sua companhia é sempre incrível. Você sabe que ela me humilha, mas ela me bota lá em eu cima. amo ele, gente. Eu só humilho as pessoas que eu amo. Se eu te elogio demais... Amiga, obrigado por ter vindo, por Eu que te dividir a agradeço. sua história, compartilhar detalhes da sua intimidade com a gente, com o público do PH Cash. Muito Sejam obrigado. bonzinhos comigo, galera. É. E eu vou deixar o microfone aberto pra você, né? Não, eu só quero agradecer muito o convite, quase implorado. Não é quase implorado. Minha defesa. A Aninha sempre deixou ali aquela coisa. Falei que eu quero precisava. ir e tal. Mas eu gosto, gente, de convidar a pessoa pra ter aquela emoção. Então eu falei assim, seu momento vai chegar, fica na sua. Não, aí nessa emoção eu tô esperando 3 temporadas. Não, mas é tipo assim, na primeira vez. De pegar cash, Na tal. primeira vez que eu joguei isso, ele falou assim: não, você já ia ser convidada. Mas como você falou, agora também não vou te convidar. Você entendeu que ele me pôs no cantinho do pensamento? Foi a versão do PH de castigo. Não, é que tem o seu momento. Ai, E aí, seria muito mais legal se você fosse surpreendida. Você não consegue me surpreender. Nem aqui, nem no jogo, Paulo Henrique. Ai, para de. Volta no início que você tava falando bem, que foi um prazer, não sei o que, continua. Não, mas de verdade, foi um prazer mesmo. Eu quero principalmente deixar claro pra todo mundo que tá aí assistindo o PH, que vocês não têm a menor noção da magnitude da pessoa que é esse cara. Eu gosto de pouca... Não, é verdade. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa dada mesmo, eu converso com todo mundo, mas eu gosto muito pouca gente. Quem me conhece sabe que eu
não sou uma pessoa de muitos amigos, mas de quem eu gosto muito. E se eu falo que eu gosto muito de você, é porque tem alguma coisa no você que merece ser gostada. É tudo? Não. Mas tem alguma coisa aí que cativa, entendeu? O público. E eu acho que o sucesso que você tem feito é um reflexo disso. Agora eu não preciso te provar isso mais não, tá vendo? Agora tem uma galera aí te reafirmando. Só não deixa o sucesso de subir a cabeça, porque eu puxo ela pra baixo de novo. Faço questão de voltar ela pro pé. Não, mas eu sou uma pessoa pé no chão, consciente. É no chão do Rio de Janeiro, ultimamente. Onde eu pisar no Rio de Janeiro. Mas aqui eu também, amiga. Eu tô super controladinho. Tô fazendo terapia. Tá vendo, gente? É por isso que a gente faz terapia. Não, mas é sério, eu fico muito feliz. O maior ponto é que eu quero te dar parabéns, porque o projeto é lindo, traz histórias incríveis, deixa a gente ver um lado das pessoas que a gente não conhece, porque eu sei que o meu lado talvez seja um lado triste de uma pessoa feliz, mas às vezes a gente vê o contrário também. Igual, eu falo muito do episódio do Mororó, porque me marcou demais. Era o lado feliz de uma pessoa que talvez estivesse triste. Então, assim, entender a complexidade do ser humano que tá do outro lado é muito bonito. Da gente ver que as pessoas não são só a faceta que a gente enxerga ali. Tem muito mais por trás, né? E, às vezes, é o famoso ditado, né? Fala dos tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo. Exatamente. É a mesma coisa, é muito fácil a gente julgar sem entender. E o PHCast tá dando pra gente essa possibilidade de entender o outro, de entender, não, fulano é assim por causa disso, disso, disso. Então, assim, isso é muito bonito. Numa cidade pequena igual a nossa, a gente se conhece tão pouco ainda. Eu sempre falei desde o início do PHCast que todos nós temos muitas histórias que merecem ser contadas, né? E esse meu objetivo, trazer com que muitas e muitas histórias venham a ser ouvidas aqui. Sim, e assim, eu falo assim, é até legal o ponto de eu estar aqui, porque, gente, eu não tenho mais relevância que ninguém que veio aqui e nem que não veio. Então, assim, não é porque a minha história não é uma história que impactou todo mundo ao longo da minha vida, que talvez nesse momento ela não vai servir para alguém. Então, assim, existem histórias relevantes e gostosas de serem contadas que talvez não tenham uma carga de sofrimento. É só a história que serve pra você. Então, vale a pena acompanhar por isso. Porque talvez quem eu menos espero seja a pessoa que mais pareça comigo. Exatamente. Inclusive, eu tô me oferecendo aqui agora para o dia que você quiser contar a sua história, eu venho ficar do outro lado. Já teve mais pessoas com isso. Não, mas a preferência é minha. A preferência... Gente, desculpa outras pessoas. Gente, muito obrigada, Aninha. Foi um prazer ouvir sua história. Temos que fechar nosso episódio, que o tempo tá estourado. Se algum quiser um episódio de 4 horas, a gente oferece. Muito obrigado, foi um prazer mesmo. Igual eu te falei, tudo que você falou é recíproco. Amo você, amo sua família. Tenho um carinho. Gente, a gente se ataca, mas tem um carinho enorme por todo mundo. Mandar um beijo aí pra todo mundo. Euler, Betinha, João Vitor, Socorro. Obrigado. Um beijo, gente. Obrigada por ouvir a gente. Pulseira, chique demais. Depois você manda uma mensagem agradecendo seus sobrinhos. Claro. Principalmente Boutique e escolheu. Um vídeo pra eles. Por favor. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PHCast. Vocês viram, né? Autêntica, super, super bacana, diversos pontos. Vendo coisas tristes de uma forma feliz e positiva. Porque né? é isso, a vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. É isso aí. Fechamos com essa frase pronta. Que eu peguei em algum rótulo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.